Fran, muito bem-vindo então ao nosso primeiro Papo do Corredor. Esse aqui é um nome inusitado que a gente está criando para simbolizar essa correria, essa conversa de corredor, dos corretores, e é uma analogia. Corredor, corretor, é uma palavra que lembra. A gente quis fazer uma brincadeira, né? E escolhemos você para ser a primeira convidada dessa brincadeira, desse podcast que tem a intenção de ser leve, descontraído e super agradável, né? Então, bem-vinda à nossa mesa. Eu agradeço muito o convite, eu sou fã de vocês. Leve e descontraído, vocês tornam o nosso trabalho com o aplicativo de vocês. É uma realidade do nosso dia a dia. Então, ter a oportunidade de vir aqui quando vocês estão começando o papo do corredor, que é o que a gente deve... É corredor do que corretor, Sim. né? Vive na correria, achei ótima brincadeira. Agradeço mesmo a oportunidade. Obrigada. Legal, legal. A Isabela também está aqui com a gente. Oi, né? Dago. Oi. Então, quero agradecer que a Fran aceitou nosso convite, né? Eu não conhecia ela pessoalmente, só pelas redes, mas sei da ocupação dela na Immobile, sei da importância da figura dela na Immobile. Já tinha assistido uma palestra que ela participou do evento lá do Guilherme Volk, e achei que seria a melhor pessoa, justamente porque a gente ia promover esse primeiro encontro e é para sair dessa forma mesmo, uma forma bem natural e descontraída. Obrigada, Isa. Alta responsabilidade. Fran, quer contar um pouquinho sobre o que você faz lá na Immobile, quem é você? Conto sim. Então, eu pulei o João. É verdade. Pulou minha apresentação. Sacanagem. Mas a galera sempre esquece do V. Eles falam, aí na DW, aí na DW. Hoje mesmo eu recebi uma direct de um cara falando, vocês aí na DW. Eu falei, pô, o cara tá escrevendo, o que custava colocar o V, né? João, é tua chance. Tua chance de dizer que você é o V. O V tá aqui. Então tá bom. Então, saudações aí, né? Porque eu não posso dar nem boa noite, nem bom dia, nem boa tarde. E aí, pra gente é uma honra aí começar esse projeto do podcast aí com a Fran também. Estava no evento lá e fiquei impressionado ali com tanta informação, tanto dado técnico, né? Que também é a minha parte, né? Então, daí no caso, senti bastante o assunto conectar, né, com o nosso assunto aqui do app, né, que eu sou o cara mais chato, digamos, o cara mais técnico e tudo mais, e daí às vezes a gente gosta das coisas mais de dados, né, mais de informacional, né, mas também tem a parte social aí e tal, mas é isso aí. Obrigada. Estar lá no evento e transmitir aquele conhecimento, e depois eu cobro lá na Imobiliária dos Corretores, né? E aí eles me veem bem assim, como a chata, né? Então, às vezes, fala um negócio, fala mais baixinho, né? Porque não quer que eu chame a atenção, porque, bem isso, acabo sendo a chata muitas vezes. Mas faz parte, né, digamos, do perfil técnico, as pessoas até verem carinhosamente, né, como um chato e tudo mais, que, na verdade, é a pessoa que se preocupa com todas as pontas, né, do negócio, né? Exatamente. Precisa, né, ter o contraponto, né? Tem as pessoas que fazem a parte social de forma tão bem feita, mas precisa de quem resolve, organiza e lista tudo e vai atrás das partes complexas, né? Quando a gente foi bem impactado aquela vez do primeiro evento do Corretor Alto Padrão, que você participou, e a gente foi lá, começou a anotar de como que isso é importante, né? Essas questões, a gente começou a tomar nota do que você falava para a gente ver o quanto que a gente tem que evoluir o aplicativo DWV para, né, se adequar à necessidade dos corretores. Hoje nosso objetivo não é falar tanto do aplicativo, nossa proposta na verdade é falar sobre a nossa ilustre convidada, das suas aventuras, de coisas que são do seu dia a dia, mas do geral, só para complementar o que o João falou muito bem, inclusive, só para complementar de outro ponto de vista, o quanto que a gente impactou, e a gente achou muito interessante e profundo saber que dentro da área de corretor existem pessoas que são focadas na parte burocrática, que realmente é fundamental para o negócio dar certo. Se interessam, né, Dago, porque tem muito corretor que não se interessa exatamente muito por essa parte chata. Não é só de venda
Que a negociação não é só de precisa, mostrar né? apartamento E nem postar fotos, né, e Isa? nem postador, Menos ainda. postador de imóveis. Vocês fizeram um post um dia que eu até compartilhei, tenho lá no meu feed, que é venda com o coração, né? Aham. Eu acredito nisso, assim, para mim a venda, ela é uma coisa genuína. Eu tô ali naquela situação para realizar uma coisa boa para as pessoas, sabe? É uma aproximação que enquanto eu não vou vender qualquer imóvel, nunca. Eu vou Sim. vender um imóvel que vai mudar a vida deles. E para eu mudar a vida deles, para eu ser lembrado por eles, a documentação é muito importante, porque não basta eles entrarem nesse apartamento, gostar do sol, gostar da piscina, mas o patrimônio deles não evoluiu, eles não conseguiram escriturar, por Sim. exemplo, né? Como uma série de Sim. coisas que pode acontecer se a gente não tiver cuidado com a documentação, se a gente não tiver cuidado com o índice de correção, que a gente vai colocar lá no contrato para o cliente, que é um assunto que a gente está tratando, né? Então, assim, são várias variáveis que a gente precisa estar atento para ajudar o cliente nesse processo de compra do imóvel. Conhecer o mercado é o mínimo, né? É Conhecer verdade. o produto, que a gente fala em vendas, precisa conhecer o produto. Isso é o mínimo do mínimo da obrigação. A gente precisa conhecer o produto, o mercado, a legislação da compra e venda, o mercado financeiro, e aí sim vai ajudar o cliente a tomar uma decisão correta, porque nós somos um profissional técnico, né? Sim. E é a nossa obrigação esclarecer todos os trâmites para que ele faça o melhor negócio. E eu vejo como isso proporciona uma segurança na negociação, até para o cliente, né? Porque quando ele fala com uma pessoa, um profissional especializado nessa parte, quanto dá segurança para um fechamento de negócio. Eu adoraria fazer negócio com a Fran, por Sim, exemplo. porque se alguns assuntos, alguns pontos ficam para o final da negociação, ou lá na hora de rodar o contrato, ou pior, quando o cliente só recebe a minuta do contrato e não teve esse papo antes, Começa a a gerar um chance, estresse. a chance da venda cair é imensa, né, Fran? Exato. E aí, as minhas vendas, no meu processo de venda, na minha profissão, que eu estou há 12 anos como corretora, eu tenho muitos clientes de relacionamento, né? Muita gente que me procura para comprar um segundo imóvel. Eu acabei de vender uma casa em Itajuba para uma cliente muito especial, que tinha comprado um apartamento aqui em julho. E aí eu não atuo em Itajuba, né? No Barra Velha, já fica longe para a gente ficar indo, voltando. Claro. Mas aí, com aquela confiança que ela depositou, né? Aquele áudio que ela mandou depois da venda, assim, tenho a certeza que eu fiz a escolha certa. Quando ela comprou o apartamento aqui, ela disse, agora eu quero uma casa lá e tu vai ver para mim. Nossa. Que legal. Tu arrepia, né? Então, assim, não, eu fui ver a casa para ela, ela achava os links nas outras imobiliárias, me enviava, eu fazia contato com os parceiros, até depois vimos a documentação, vimos o aforamento, são legislações diferentes na cidade, eu fui entender como que é lá, para a gente fazer um negócio para ela. E agora, dia 4 de abril, ela vem tomar posse do imóvel, já comprou, já pagou. Que legal. E eu já estou pensando como que eu vou fazer essa surpresa para entregar a casa para ela, porque eu gosto de Sim. fazer ainda Ai, que legal. uma coisa Prepara diferente algo bem com especial, a família, porque ela né? merece. Porque esse momento, quando a pessoa compra para um imóvel, sempre tem alguma situação. Às vezes é uma conquista, na maioria das vezes é uma conquista. Aham. Essa família passou por vários processos na vida até chegar ao ponto de comprar esse imóvel. Quando é um imóvel na praia, ainda mais, né? Sim. Sabe, é uma realização, né? Quando é uma Poxa. casa na praia de frente para o mar, então eu quero cuidar de cada parte desse atendimento. Às vezes eu deixo de atender um novo cliente até entregar a casa para ela, fazer esse trabalho assim com o coração. A minha venda é com o coração. Por isso que eu me Sim. identifiquei muito com aquele Que post legal. de vocês. Ai, que legal, Fran. Fico feliz. Bacana. A gente procura bastante, procuramos vocês, solicitamos vocês bastante também, porque a gente precisa desse olhar. A gente precisa saber das dores, dos amores. Isso tudo é o que fez o DWV ser o que ele é hoje, né? A participação de vocês, a jornada de vocês é um reflexo aqui dentro da empresa. Então, por isso que a gente sempre está solicitando. E o DWV, ele sobra espaço para a gente poder conhecer. Assim, a gente já conhece o mercado de uma forma geral, mas eu não preciso estar me atualizando com a tabela, com o valor da construtora. Eu foco no cliente, foco na necessidade do cliente. Sim. E aí, quando eu preciso, agora eu entendi o que ele quer, lá no DWV eu encontro as tabelas, o material fácil, muito fácil Sim. para enviar para eles. Não é falar isso porque eu estou aqui na frente de vocês. O aplicativo é muito bom e ele nos permite ter mais relacionamento com os clientes, porque o material, o conhecimento do mercado, daquela forma da atualização diária, do treinamento, tem tudo ali, né? Maravilha. Fran, a gente
tem um plano aqui de começar a nossa descontração oferecendo uma bebida, Ótimo. né, para os nossos convidados. Então, falou comigo. Tu quer que eu pegue daí? Bom, eu te ajudo. Tá. Peraí, gente. Eu vou abrir essa garrafa, vamos ver se a gente faz aqui. Estou muito curiosa. Pode ser uma coca. É. Eu achei que era bebida alcoólica, né? Não viu nada. É coca com bebida alcoólica, né? É uma cuba. Bom, o brinde a gente vai fazer, né? Pode pegar taças pra gente. Olha só. Vocês não bebem? Não, a gente vai. Esse aqui é um dos últimos da safra que a gente tinha pros produtores. Aham. Até eu tô bebendo alguns lá na Imóvel. Que feio. Eu tenho que ir lá entregar uns vinhos pra galera, tomar um café também, que eu tô, meu Deus, prometendo esse café pro Laurence há um tempão. E no outro dia eu tive lá, deixa eu colocar aqui. Eu tive lá porque eu precisava conversar com uma corretora lá do meu Frente Mar. Só que tava batidão, assim, tava muito corrido. Daí eu subi rezando para não encontrar ninguém da Imóvel. E desci rezando. Eu falei, Deus que me perdoe, mas os guris Tem não coragem podem. de contar ainda. Ah, eu conto, agora eu conto, né? Porque se eles Sim, eu me te encontrassem entendo, né? e eu falasse que eu tava na outra imobiliária... Não tinha nem dado uma meu Deus. passadinha. Ah, deixa eu pegar uma pedacinha ali. Vocês sabem que corretor, dos que eu conheço, todos bebem, né? Todos bebem. Todos bebem. Faz parte, né? Aham. A gente está apostando nessa aceitação aí da nossa proposta. É. De fazer o podcast com um drink, com uma cerveja, um vinho. Ah, então, muito mais legal, né? essa é a ideia, descontrair. Ah, descontrair. Ah, aguinha. Desde setembro de 2019. Eu trabalhei em 2 imobiliárias na minha vida toda. Ah, tá. Porque no imobiliário anterior tu ficou um tempão, né? Fiquei 12 anos. Então vamos fazer um brinde. Vamos. Vamos lá. Ao primeiro podcast do Papo de Corredor. Muito sucesso para vocês. Pra nós. Obrigado. Bom. A última garrafa tinha que estar muito boa mesmo, né? Bem geladinho. Fechou. Isa. E agora? Pode me O perguntar, papo, Dago. o papo tá solto. tá A gente tudo não certo. tem pauta. Hoje a conversa é leve, suave. O que você trouxe aqui por algum motivo a Fran? Tem muita coisa que você quer extrair da cabeça dela, né? Tem muita coisa interessante Tem. pra gente desvendar e saber dos processos e as motivações dela. Verdade. É, o papo começou quando eu vi o conteúdo dela. Eu costumo flutuar bastante pelo perfil dos corretores, né, no Instagram. E com isso eu consigo captar mais ou menos no que aquele cara se aprofunda mais, gosta mais de falar. E há tempo eu estava querendo muito falar sobre os indexadores. Ali até no final de semana a gente fez uma publicação sobre o VGV, que a gente ficou na dúvida do valor de VGV, como que vocês tratam esse índice, né, na hora da venda, principalmente. O VGV é valor geral de venda. Em Isso. relação aqui que vocês estão falando. O valor que a gente, por exemplo, o meu VGV anual, o VGV da Imóvel, eu só não entendi a pergunta. Então, é exatamente isso. Nós ficamos na dúvida porque a gente apresentou um VGV, um número X que foi dado baixa no DWV, né? Que os nossos clientes venderam do começo do ano até agora. Daí a gente apresentou lá 1,6 bilhões, acho que era, né, João? Aham. E só que estava lá, valor geral em vendas. Aí houve um conflito aqui entre o pessoal do design, da programação. Ah, mas VGV é isso, VGV é aquilo. Os corretores talvez não entendam, ou a gente não está entendendo. Sim, na nossa linguagem é o valor geral que foi vendido. O teu VGV de 2020 foi X. Isso. Foi o que tu vendeu. Exato. Ah, sim, olha aí. É. Então, tem vários...
Porque eu sei que também existe da parte do construtor, ele vai calcular o VGV de uma obra. Sim. Ele calcula... O VGV do construtor é assim, é o potencial que ele tem de ganho, né? 12 Isso. apartamentos a 1 milhão, 12 milhões. Só um Certo. cálculo grosseiro, né? Legal. Olha aí. Então, de vez em quando, a gente se esbarra com essas questões aí de terminologia do Verdade. mercado, né? INCC, CUB, IGPM, a gente fornece essa informação para vocês, porque a gente tem o canal, né? Sim. Um contato com o pessoal Tem do o dado, Sinduscom. mas não tem o entendimento, né? Exatamente, não tem o entendimento assim como vocês têm. A gente tem os dados e a gente precisa compartilhar com vocês, porque muitos corretores esperam Olha, vir da gente para Assim, poder... dia de CUB, se a gente não postar ou não enviar a chave no aplicativo, a gente começa a receber um monte de solicitações aqui, de perguntas, né? Os corretores lotam as nossas caixas de entrada e suporte. Cadê o CUB? Perguntando Cadê se o já CUB saiu do o mês? CUB. Então, a gente tem essa preocupação. Eu sempre digo, pelo dia 29, 30, a gente já começa a se programar. Vamos deixar o post do CUB e do NCC já Tudo pronto. engatilhado, porque a hora que sai o valor, já tem que publicar. sim. E é tão fácil também, se vocês não publicarem, não tá lá no Sinduscom, né? Sim, sim. Do IBGE ou do NCC, então, assim, as pessoas não sabem nem aonde buscar a informação. Pois é que aí é uma questão de... A gente tem tanta informação também, né, Fran, hoje em dia, que é difícil a gente organizar e buscar, né? Eu acho que é importante a gente entender que alguns canais a gente tem que selecionar e se informar. Escolher os preferidos. E Escolher. aí as pessoas já escolheram vocês, por isso que... Aí a gente se sente responsável, né, de estar trazendo esses dados, essas informações para o nosso usuário, porque ele está escolhendo, está consumindo o nosso conteúdo e tudo mais. Então já joga ali na informação, fica prático. E quando você fala dos índices, a maioria das pessoas, quando fala em índice, fala em mercado financeiro, quem não é do mercado não gosta, né? O corretor muitas vezes fala, não, mas isso aí, só de falar essas siglas eu já fico perdido, né? Mas o INCC e o CUB, eles são dois índices muito parecidos. A diferença, os dois medem o custo da construção civil. Só que o CUB Santa Catarina, ele é específico do nosso estado, é o nosso custo, enquanto o INCC, ele é o custo da construção civil no Brasil. É muito melhor a gente se basear... 7 estados, se eu não me engano, né? 7 principais capitais, uma coisa assim. Eu tenho como do Brasil, assim, todas as construtoras de fora que vieram até aqui hoje, trouxeram o INCC como índice de reajuste, mas podemos confirmar. Vamos confirmar depois. Isso. E o CUB, ele é bem daqui, é o custo, porque a nossa demanda em Santa Catarina geralmente ela é melhor do que no resto do país, né? O estado aqui sempre flui bem. Joinville, Balneário, Florianópolis, Itajaí puxam o mercado, né? Então o nosso CUB tem bastante demanda de construção, o CUB tem subido bastante. Às vezes o INCC não acompanha tanto, porque tem alguns estados que não têm a mesma procura, né? O CUB e o INCC, eles estão índices utilizados para reajuste de contrato de compra e venda de imóvel na planta e de imóvel novo. Esse preço que ele deve ser utilizado. Cada um utiliza no contrato, desde que as partes estejam de acordo, o índice que quiser. Mas eles são índices para imóvel novo e imóvel na planta. É importante também o corretor saber isso e informar o cliente, né, que esses índices eles não incidem só na parcela, eles incidem no saldo devedor, né, do imóvel. Isso aí é bem importante. E aí, às vezes, a pessoa fala, não, eu compro na planta porque na planta é barato, né? Nossa, como é bom comprar imóvel na planta. Já escutei de clientes, assim, eu dou 10 mil de entrada e compro um imóvel. Meu Deus, como é fácil. Só que a correção, né, nas parcelas, no saldo devedor vai ficar tão grande que esse imóvel vai sair muito caro. Então, é vantagem comprar imóvel na planta, desde que a pessoa pague a maior parte à vista. Porque é uma boa entrada, né? Sim. Isso, quanto mais ela pagar, o investidor não compra imóvel na planta parcelado, ele compra à vista. Para vista, né? Olha aí. Esse é o pulo. Ô, Dago, tu faz um favor para mim? Claro. Manda uma mensagem pro Taylor e diz para ele trazer meu celular aqui, por Claro. favor. Porque eu tenho algumas coisas anotadas lá, mas no meu celular voou. Tranquilo. E a grande maioria dos contratos, o mercado aqui, Fran, contratos de compra e venda do imóvel pronto para morar.
Se o cara quer financiar direto com a construtora, geralmente é IGPM mais alguma coisa. Geralmente IGPM mais alguma coisa. O que é... Mas não é engessado, isso aí é um acordo entre... Tem algumas construtoras que tem como pré-definido e é aquilo, né? O IGPM, como ele é medido pela Fundação Getúlio Vargas, que é uma fundação de renome, né? Então, assim, ele é muito utilizado em todos os tipos de contratos, né? Contrato de locação, ele é vulgarmente chamado de índice do aluguel, o IGPM é o índice do aluguel, porque ele reajusta os contratos de locação e a maioria dos contratos de compra e venda. Só que nos últimos anos ele está acima da inflação do IPCA. Então, você reajustar um contrato pelo IGPM é muitas vezes um prejuízo para quem compra. Vai estar pagando mais do que apenas a desvalorização do dinheiro. Vai estar pagando um ágio para o vendedor. Então, o IGPM, nesse momento, ele não é um bom índice de correção dos contratos, nem de locação, nem de compra e venda. Entendi. Mas é o mais utilizado. Bom, agora sim, a gente tem feito bastante poupança, porque como a taxa Selic está baixa, e o IPCA, que é o índice que mede a inflação, está aí quase em 5%, não tem como a gente fazer GPM mais alguma taxa. O GPM, no último ano, somos 25%. Nossa. Então, é Caramba. quase 2%, Sim. passa um pouquinho de 2% ao mês. Então, é muito alto, sabe? Fran, a gente vai servindo. Daqui a Ah. pouco te sirvo um café, daqui a pouco te Isso. sirvo a bolachinha do DWV. Isso. Hoje eu tô me Só controlando no vinho, porque... Vocês me ajudem. Sim. Sim. Na última vez a Isa falou assim, ó, você bebeu tudo muito rápido, você acabou com a garrafa. Nós estava falando antes aqui sobre Não, isso. deixa Que a pro gente fez, convidado, né? a gente fez uma live com o Gui, não sei se tu chegou a ver. A gente fez em 3 a live, porque agora o Instagram dá essa possibilidade, né? Aí o Dago, não, vamos bebendo um vinho e tal. Avisei o Gui, né? Falei, Gui, pega uma garrafa de vinho aí da tua casa e vai ser uma live freestyle, então vamos beber vinho, vamos. Só que eu fiquei aqui na empresa. Aí ficou o Dago nessa sala aqui e eu fiquei na outra. Aí só sei que a gente abriu a garrafa aqui, a gente serviu e tal, vamos lá, que deu horário. Fui pra sala, o Dago me chamou o Gui, começamos a conversar. Daqui a pouco o Dago surgiu na sala ao lado para me servir mais vinho. Eu falei, meu Deus, a galera não vai entender, essas duas pessoas estão juntas, então no mesmo lugar e estão fazendo live. Não precisa ser live, então já senta na mesma mesa, né? Ai, mas foi engraçado. Aí o Dago bebeu muito rápido, porque a garrafa ficou aqui. Então, quando a gente viu, A já gente tinha foi- fluído. foi O me papo foi bom empolgando, também, né? Olha, o vinho tava bom. Quinta-feira o Gui vem aqui. Ai, que legal. Aham, Amanhã eu quinta-feira. tenho uma aula online do curso dele. Porque no curso dele, que eu fiz a parte do DOC, que é o curso de documentação, eu Aham. gravei com ele. E amanhã a gente tem uma aula online com o Gui. Até brinquei com ele. Falei que eu ia pedir lá no DWV se eu podia levar o meu entrevistador. Ah, Sim. sério? Porque assim, eu nunca tinha feito nenhuma gravação, eu nunca tinha feito nada. Aham. E com o Gui, seguidamente, ele está chamando para alguma coisa. Sim. E eu nunca fiz com outra pessoa, então com ele eu já fico à vontade. Daí eu brinquei antes de vir, falei, ó Gui, eu quase perguntei se eu podia levar o meu entrevistador. Ah, até poderia, Não, até mas poderia. eu tava brincando. Até eu falei pra ele que se ele quiser trazer a Julise, alguém pra fazer uns storyzinhos também, né? Que ele é bem engajado, então acho Sim. que a gente Muito. tem que aproveitar. O espaço de vocês, né, Fran? O DWV é pra vocês, então a gente quer abrir as portas, na real. Quanto tempo de DWV já? A 3 DWV, anos. 3 anos. o 3 anos do aplicativo aplicativo. tem 2 anos e pouco, mas a empresa um pouco mais. É. Mas esse ponto que a Isa falou é bem legal, sabe? A nossa proposta aqui não é falar do aplicativo, Uhum. né? A gente quer ouvir os corretores, ouvir os papos, né? Que É que é estão uma no ideia corredor. tão boa, né? Nunca teve nada nem semelhante. E aí vocês, todo dia, mais construtor e mais construtor e mais... O Sim. negócio tá... Tá, E assim, a assim. gente tem um conhecimento de outros mercados, né? Que a gente não tinha antes. Eu quero ver qualquer cidade, eu quero ver o que tem, quanto que custa, ter uma ideia do metro quadrado. Ah, alguém pede uma avaliação porque precisa de um inventário, me ajuda aqui. Eu vou lá, Sim. eu tenho uma pesquisa de mercado fácil no Exatamente. aplicativo. Ah, que maravilha. Eu sempre vi essa questão também como um ponto positivo para o corretor, porque ele tem parâmetro, né? Uhum. Ele tem um parâmetro de mercado. Exatamente. Então, Porque no mercado que a gente atua, é muito fácil, né? Tu tá ali todo dia, aquilo ali passa no sangue da gente, né? Uhum. Agora no mercado que a gente não atua, quando a gente precisa fazer alguma coisa, que é difícil. Então você ter essa ferramenta é Sim. bem legal. Show. Show de bola. e Então agora,
pode continuar. Conta um pouquinho mais pra gente, uma curiosidade da Imóvel, assim. Uma curiosidade, todo mundo pede para trabalhar na Imóvel. Todo mundo pede para trabalhar na Imóvel. Então, Isso é fato. A gente sai, e quando eu trabalhava em outra imobiliária, eu trabalhava numa gestão de uma carteira, eu era gerente de locação. Então, assim, dava um trabalho enorme, mas eu gostava do que eu fazia, era acostumada, estava comprometida, né, com aquilo ali, então, mas muitas vezes eu pensava, se eu sair daqui, eu vou trabalhar na Imóvel, porque eu conhecia o Lucas, e aí eu via, sempre de uma forma diferente, as postagens, os anúncios. Quando só se fazia anúncio em portal, eles estavam sempre em destaque, lá no início, sempre diferente. O trabalho deles é diferenciado. Mas eu não conhecia o Laurício, né, que é um gêniozinho, assim, que a gente tem que agradecer por ter na equipe, né? Então, eu pensava, eu vou trabalhar na Imóvel. E quando eu saí, no outro dia, por coincidência, eu fui fazer uma parceria, encontrei o Lucas, e aí ele me chamou e eu fui trabalhar lá. E foi maravilhoso, desde o dia que eu entrei até hoje. Nesse ano quase não fui para a Imóvel, com a história do lockdown, eu só recebo os leads. Sim. Só recebo os leads, falo contigo todo dia de casa e faço acompanhamento, né? A gente alimenta o sistema. O índice de cobrança na Imóvel é muito pequeno, mas a autocobrança que a gente tem é enorme, porque eles cobram tão pouco da gente que a gente quer dar o melhor. Eles querem fazer bonito. E como é que fica toda a papelada da coisa toda nesse momento de lockdown? É bem complicado para ti, né, nesse ponto, né? Porque assim, a gente, para a Imóvel, a gente carrega tudo em Drive, digitaliza e carrega no Drive. O cartório, a prefeitura, gente, que o lockdown foi bom. A prefeitura teve que aceitar o requerimento assinado digitalmente. Nossa, que maravilha. Nossa Senhora. Antes eles só aceitavam o requerimento reconhecido em cartório. Então eu tinha que fazer a pessoa que queria pagar o ITBI, pagar 60 mil para a prefeitura, né, às vezes valores altos, e ir no cartório da cidade dela, reconhecer firme para mandar o requerimento. Hoje eu mando no e-mail, ela faz a assinatura eletrônica, não precisa nem ser digital, através das plataformas DocSign, que é o que a gente usa, ou outra, né? E a gente consegue que a prefeitura emita o ITBI. Que maravilha, mas eu Aí vejo muita gente. Pode falar. Vejo muita gente falando disso, né? O quanto que o processo acelerou, né? E aí a gente manda para o cartório, por e-mail, eles fazem a escritura. Os dois cartórios trabalham tanto com a assinatura remota quanto com a assinatura digital da escritura, então a parte da papelada melhorou muito. Isso foi muito importante, sabe? Acho que uma evolução assim de uns 10 anos, que se a gente fosse na prefeitura pedir, eles iam não dar, né? E o mais engraçado é que é tanta tecnologia que a gente já tinha à disposição e a gente não utilizava, né? A gente precisou de um evento desse porte para começar a olhar, né? Porque às vezes as pessoas têm preguiça, né? De olhar para um negócio e ver que dá para fazer daquele jeito. Né? Mas a prefeitura estava fechada, eles não iam arrecadar nada. Eles falaram, não, mas tem isso aqui? Então vamos aceitar. Mas antes era simplesmente, não, vou ter que parar para analisar, então não. Agora imagina a prefeitura, né? Porque a prefeitura geralmente é um órgão um pouco mais padrão, engessado, né? Por assim dizer. E eles se adaptarem também ao formato, né? Não, deve ter sido difícil. Tanto que eles criaram também uma plataforma que chama Doc, né? Que antes eu queria um negócio, eu fazia um pedido via protocolo, eu acho que eles já estavam criando. Olha. E aí estava quase pronto, e hoje eu faço tudo que eu preciso na prefeitura nessa plataforma. Tudo. Peço uma segunda via, peço uma certidão, depois que quita o ITBI, pede lá no Doc. Um profissional despachado é outra coisa, né? Claro. E o cliente sente isso. Por isso que o cliente de vocês não é cliente de uma venda só. Não, exatamente. Né, Fran? Eu queria chegar nesse ponto também, porque eu acho muito interessante. Quando eu conheço, né, da história dos guris lá, eu vejo que o quanto... Eles têm uma magia naquele networking deles, que eu não sei como é que eles administram isso. Mas, geralmente, os clientes de vocês não são clientes de uma venda só. Isso é porque vocês nutrem, vocês fomentam essa relação, né? É verdade. E uma coisa leva a outra, né? Aí, assim, ó, o relacionamento é bem feito, o cliente compra, fica satisfeito com o serviço prestado, compra de novo. Aí as pessoas percebem que a imobiliária vende, então deixam mais imóveis para a gente vender e acaba tendo aquele ciclo tão abençoado, ciclo, né? Indica, que é tudo que a gente precisa, indica amigo, indica amigo. O meu telefone, assim, é quase que diário, assim, entra alguém e fala, alguém que te indicou e eu preciso...
às vezes coisas que eu nem trabalho, assim, né, mas sempre tem a indicação. Eu vejo assim, que bacana esse teu relato, porque é aquela coisa, a gente estava conversando com o Gui, né, semana passada, e não adianta, você tem que aceitar que você tem que fazer a lição de casa, né, e eu acho que a Immobile tem esse case, por que tem esse ciclo de negócios, né, porque vocês também aceitam, né, que tem que trabalhar e fazer a coisa certa. Você falou do Laurício ali, que faz um trabalho incrível, que legal. Então, assim, vocês todos como equipe entendem que o processo é complexo, mas vocês dividiram as fases e cada um se aprofunda em cada setor e faz a sua lição de casa muito bem feita e, obviamente, que o resultado vem acompanhado, né? Exatamente. Né? Isso é muito legal de ouvir esses relatos, porque a gente às vezes escuta um corretor que está um pouco desanimado, ele não está a fim de se aprofundar nas coisas, e também porque não está tendo resultado, mas faltou aquele estímulo, né? O estímulo de se aperfeiçoar, de buscar. Exatamente, tipo, o que eu vejo da Immobile é o seguinte, é um processo completo, né? Porque imagina só se você automatiza, você cria uma ferramenta de captar leads ali online e tudo mais, coloca o processo da Immobile anos atrás, né? Só que você não tem uma excelência de atendimento. Então, não adiantaria nada, né? Então, tipo, na verdade, assim, só existe essa captação porque existe uma excelência, só existe essa excelência porque existe uma captação, né? Então, o que você acha disso? Eu acho muito bom. Até logo que eu comecei a trabalhar, eu lá elogiando a imobiliária, assim, porque eu tenho hábito de falar tudo que eu penso, eu falo. Assim, eu não podia, às vezes, guardar. Eu falando para o Lauro, mas é muito bom de trabalhar aqui. Ele falou, tá, mas o que tem tão bom? Mas é tudo, né? Porque, assim, começa justamente do cuidado, da hora de tirar a foto, né, do imóvel, que nós temos um fotógrafo profissional. Eu ia perguntar, vocês têm um fotógrafo dentro da imobiliária, né? Tem uma pessoa muito qualificada que faz todas as fotos. A gente não faz foto, a gente até pode fazer, se a gente quiser agilizar um cadastro, né? Mas aí o Laurício já falou, quando querem fazer, então compre um iPhone que tinha grande angular, não sei o quê, porque o Laurício é muito exigente. E ele está sempre exigente, assim, no ponto de vista não de exigir de mim, de exigir qualidade no processo, né? Sim. Então, assim, ele está sempre lá pensando, não, mas se ele fez isso aqui, mas ele pensa, isso aqui não está bom, podia estar muito melhor. Sempre para ele pode ser melhor. E a gente vê aquele exemplo dele e a gente também quer ser melhor, né? E ele está sempre pensando, e aí ele tem uma equipe grande lá com ele, que são todos no mesmo nível. Que legal. E o Laurence, que conhece a cidade inteira, não tem um zelador, assim, um síndico de um prédio que eu peço contato, que em 3 segundos não está no meu celular. A confiança dentro da imobiliária é total, assim, não existe aquela desconfiança, mas ou te mandou um lead, ir lá perguntar se o que deu, mas tu atendeu mesmo, mas porque a primeira vez que eu fui dar um perdido no Pipe Drive dentro da Immobile, assim, que eu não fiz a venda, eu ficava com medo de dar o perdido. Errei. Falei que a Immobile usava o Pipefy. É Pipe Drive. É outro sistema, né? Então, Dago, eu retiro tudo que eu disse sobre o sistema. Que você... Tá bom. Desculpa, Fran, continua. Mas quando tu trabalhou lá não era, provavelmente. Não, era esse mesmo. E aí quando eu fui dar o perdido, aquele medo, né? Porque normalmente numa imobiliária, ou qualquer pessoa que capta um cliente, ele quer que tu se mate para não perder, né? Mas lá na Immobile não é assim. Se você achou que esse cliente daqui não tem como mais dar uma rentabilidade, não tem como ter um relacionamento, você dá o perdido e foca em quem dá. Mas tudo está no meu entendimento e ninguém me cobra nada por isso. Não tem aquela cobrança assim, tu colocou o lead como desqualificado, por quê? Nunca eu tive essa pergunta, nunca. É a confiança, né? É a confiança no profissional, exatamente. Como é importante. Legal. Então, e aí tem o Lucas, que é mais quietinho, né? Mas se a gente O Lucas é super reservado, Super né? reservado. Eu acho que a gente podia convidar ele para vir aqui conversar. Eu acho que vai, sim. Vai ter um troço. Óbvio. Sim, porque assim, no corretor alto padrão, o Guilherme já convidou e ele ficou assim... Ele falou já alguma vez? No vou, não corredor? vou, assim, entendeu? Mas não foi, né? Mas de repente aqui não tem Gente, vai plateia, que a gente né? consegue isso, trazer o Lucas para Extrair falar dele, aqui. né? O Lucas tem amplo conhecimento de mercado e mercado financeiro também, então assim, faz grandes negócios. Eu falo para ele que ele devia focar só em novos negócios, porque ele tem uma credibilidade quando ele conversa com a propriedade. Ele foi o primeiro corretor de Confio todos ali, tanto né? nele, sabe? O cresci dele, tipo, é um número bem do É, início. 14 assim. mil e alguma coisa. Ele tá na safra Poucos dos 10 dígitos, ali, de poucos dígitos. Então, e aí, esses dias a gente estava fazendo
aglomero no lockdown, que não podia, né? E eu até eu comentei, falei, como é que pode? A equipe cresce, cresce, e só entra gente no mesma sintonia, sabe? Gente que gosta de trabalhar, que foca no cliente, que vai atrás de conhecimento, e tudo louco, né? Tudo, Sim. né? Sabe, Malucão. assim, Workaholic, né? aham. Trabalham muito, mas também na hora da gente se divertir, a gente adora fazer as coisas juntos, sabe? Que legal. Sair A junto. gente vê ali no Instagram, os finais de semana, vocês não se desgrudam, né? Exatamente. Até o Gui contou pra gente na live Sim. também. É uma equipe que vai além do horário comercial, né? São amigos. A gente né? tem 2 grupos até, né? O comercial e o outro que chama Imóveis, onde a gente só fala bobagem. Ah, legal, legal. Legal. Show. E Fran, gostaria de ouvir um pouco mais de antes da Imóvel, como era seu dia a dia, onde que você começou a sua história, como é que você trilhou esse caminho, né, para se tornar essa profissional que você é hoje. Então, conta um pouco pra gente como é que foi o teu processo. Isso é Certo. interessante, a gente adora saber as histórias. Tá. Eu comecei trabalhando no setor de cobrança de uma imobiliária. Ah, olha. Não tinha nem eu cresci. Aham. E depois do setor de cobrança eu fui para o setor de contratos. E em 6 meses de cobrança para contratos eu fui para atendente de locação. E aí, em 1 ano, isso era em Itajaí. Eu vi ser gerente da imobiliária em Balneário. Olha. E Mercado totalmente diferente? totalmente diferente, mas a imobiliária aqui em Balneário trabalha bem parecido com o Itajaí. Então era até um desafio, assim, porque Sim. não estava muito adaptada ao mercado local. As regras eram do mercado de Itajaí, um mercado convencional, com pessoas que trabalham com carteira assinada, que tem olerite, que tem folha de pagamento. Ou, né, aqui em Sim. Balneário é um mercado um pouco mais distinto, digamos assim, né? Tá. Mas, enfim, trabalhei, foi uma escola, aprendi muito. Uma empresa extremamente séria, com muita credibilidade no mercado. Só que não tinha essa pegada cool, assim, né? Não tinha esse negócio, assim, de deixar a gente livre para fazer Sim, como... sim. Ah, toca aí, se você acha que é assim... Uma administração mais antiga. Mais antiga, Aham. exatamente. Uma empresa familiar com uma administração mais antiga. Aprendi muito, foi uma escola para mim. A partir daí eu fui fazer a pós-graduação em técnicas imobiliárias, quando eu estava nessa... E aí as coisas faziam sentido, eu entendia porque o que era uma matrícula, como que era, da análise de cadastro, enfim, foi bem interessante. E aí, com o tempo, tudo na vida passa, né? A gente Claro. quer buscar novos horizontes. Eu resolvi sair. Lá eu já trabalhava daí como gerente de locação e com vendas também. Eu até gerenciava uma equipezinha de vendas, mas o foco mesmo da imobiliária era a locação. E quando eu saí, eu acabei indo para a Imóvel. Então, minhas experiências com empresas foram 2, né? E uma Que onde eu legal. aprendi bastante, Que legal. aprendi muito, tenho carinho por todas as pessoas que trabalham lá, pelos donos, mas que tinha esse perfil de uma administração mais antiga, como você falou, e eu fui para a Imóvel onde eu consigo trazer tudo que eu aprendi, aplicar, só que com a liberdade que eu esperava ter, até pelo tempo de carreira, que não precisa Não, mais e- ter alguém ali. E né? você adquiriu tanto conhecimento e você ter a liberdade de poder usar isso da forma como você entende, né? O processo, Sim, né? exatamente. Interno, né? Isso que é fundamental. E depois de um certo tempo, tudo que a gente faz, né? Se a gente lava a louça, se a gente dirige, se a gente vende imóvel, Sim. quando você tem amplo domínio daquilo que você faz, é muito bom. Às vezes até me irrito com os clientes, quando eles chegam assim e eles querem ver 20 imóveis para comprar o imóvel. Gente, não precisa. Se ele vê 3, comigo eu perceber quais ele gostou, É. eu mostro mais 3, ele está apto para fechar. Sim. Porque sim. assim, ó, eu já sei o que ele gostou, então eu já sei tudo que ele não gostou. Sabe? Mas aí tem cliente não, que eles querem ver muita Fran, eu ia coisa. te falar sobre o turismo imobiliário, né? Que tem Exato. muito cliente que gosta de fazer, principalmente em Balneário Camboriú, né? Final de semana, assim, eu já vi colegas em situação que, meu Deus, de mostrar, passar o final de semana todo com uma família que às vezes já tinha até decidido que ia comprar, Mas queria ver outros. mas queria ver outros. Pois é. Acontece. E aí, acontece. E só que tem uns que não estão decididos. Pelo menos ele se decidiu e só quer fazer o turismo, eu já sei, não, ele vai comprar, ele já Sim. sabe o que quer, mas quer conhecer outros, quer ter só... Mas nem sempre a gente tem essa bola de cristal Não, também, né? não, Porque a às maioria vezes das o vezes cliente não. é uma incógnita também. Já aconteceu comigo, o ano passado, de o cliente falar, não, fechado, tudo certinho, eu só vou ver ali aquele imóvel, porque o cara estava falando comigo há 3 meses, e eu não Olha. vou deixar o corretor na mão,
porque é chato, né? O cliente era gente boa mesmo, assim. Foi lá ver só aquele imóvel que ele não ia deixar o corretor na mão, e não voltava, o corretor já sabe, né? Já dá aquela... sente, né? Liguei. Sente na pele. Liguei para a esposa dele, ela falou, não, a gente está aqui ainda na cobertura. Eu falei, né, o nome do marido gostou e não sei o quê, nós estamos conversando, mas depois a gente te liga. Mas não precisa mais nem me ligar, né? Poxa vida. Lógico. Mas acontece, né? A gente não Sim. ganha todos, né? Isso e me lembra... eles queriam frente mar, e o imóvel não era frente mar. Sim. Isso me lembra dos stories que a BW soltou, né, essa semana. Histórias, mensagens cruéis. Esse foi por mensagem ou por telefone? Porque geralmente essas coisas eles falam por mensagem, Porque né? eu liguei, porque eu estava sentindo a falta, ela foi lá para já voltar para a gente assinar o contrato, ela não voltou mais. Eu penso, Sim. melhor eu já sofrer de uma vez só, né? Não ficar Sim. aqui prolongando o sofrimento. Lógico. Esse Diga foi o que arde cura, né? Exatamente, porque daí tu tem que ir para outro, né? Então foi bem interessante esse, assim. Sim, legal. E esses acontecimentos marcam muito, né? A vida a carreira do corretor. Porque tu pensa, de alguma forma tu pensa, mas eu poderia ter mostrado esse imóvel também, a gente tinha esse imóvel para mostrar. Só que muitas vezes a gente quer escutar o briefing do cliente, né? Sim. E mostrar só aquilo que ele pede. E tem muito cliente que fala, não me mostra Barra Norte de jeito nenhum. E aí tu mostra só Barra Sul, e daí daqui 3 dias ele vem, não, comprou onde? Comprei na Barra Norte. Na Barra Mas Norte. tu não queria. Não, mas sabe o que é? Foi almoçar na casa de uma pessoa que Sim. Lógico, sempre acontece alguma coisa. Então, se a gente sabe que tem um imóvel bom, claro que a gente não tem como saber tudo, né? Às vezes a gente tem que mostrar além do que o cliente pede, porque nem sempre ele compra aquilo que ele pede. Na maioria das vezes ele não sabe o que ele quer. Geralmente é isso, né? Não sabe o Não que ele sabe. quer. Ele tem uma ideia, né? Mas aí na prática, às vezes Sim. até aquilo que ele nos pede não atende a família dele. E o quanto é de emoção no fechamento de um negócio? O quanto que é de Razão. de razão e emoção? Quantos por cento? Eu acho que é uns 70% de emoção. De emoção? Eu acho. Uau, esse número é alto, hein? Isso é vender com o coração, né? Claro. Mas, por exemplo, hoje, antes de vir para cá, o cara falou, vamos fechar. Porque ele se empolgou no apartamento e a mulher dele, razão, né? Falou, não, nós vamos conversar. E geralmente é o contrário, né? Dizem que a mulher é a emoção. Essa mulher eu fiquei impressionada, porque ela falou, não, nós vamos conversar. Ele falou, vamos fazer essa loucura, vamos fazer essa proposta. E porque já estava um pouco acima do que eles tinham pedido. Sim. Mas era um imóvel muito bom, era uma oportunidade, ele já queria. E ela falou, não, nós vamos conversar. Então, nesse caso, ele estava totalmente na emoção e ela estava na razão. É uma coisa que eu digo que é uma percepção minha, né? Não sei exatamente qual é o número, né? Mas é uma percepção que eu tenho dos meus atendimentos, que tem muito da emoção, até da empatia que o próprio cliente tem com a gente, né? Claro. E com o proprietário do imóvel. Esse filtro que a gente faz na hora de passar a mensagem de um para o outro é muito importante. Se eu levar tudo que um diz para o outro, a chance de não sair negócio é muito grande. Sim. Então você sempre leva amaciado, né? Bom senso é. Sim. E o aí filtro isso é fundamental. Exatamente. Por isso que é tão importante, né, a nossa função ali na intermediação Claro. imobiliária, né? Esse é o ponto. E aí a gente... Prometo que eu não vou defender DW. Mas assim, é que é o cerne da coisa, sabe? Entender o quanto que o corretor ele é importante nesse processo real. E é tão sensível nessa percepção. Exato. Tão sensível e legal. E quando você perguntou assim, quanto por cento é emoção? Tem corretor que faz pressão. E tem comprador que cede a pressão por emoção. Sim. Eu não consigo ser esse corretor. Eu gosto de vender bem, vender uma coisa que a pessoa vai ficar satisfeita, que não vai se arrepender depois. Mas eu vejo, né, na vida aí, corretores que vendem na emoção e às vezes a pessoa até gosta, né? O corretor faz a pressão, o cliente compra só, porque assim, quando eu falo que é 70% na emoção, não é porque ele não gostou do imóvel, às vezes é um pouco mais do que ele poderia pagar, às vezes é um pouco mais do que ele queria se comprometer, Sim. é abrir mão de outro sonho, mas é uma coisa que na maioria das vezes ele paga e fica satisfeito, né? E tem essa venda que é feita no impulso, né? Que o corretor faz uma pressão e a pessoa, por emoção, cai. Eu até penso que eu, como compradora, quando uma pessoa me faz muita pressão, eu compro, mas eu procuro fugir desse tipo de vendedor. Claro, claro. Mas o teu objetivo como vendedora é ser mais emocional ou ser mais racional na hora de você entender o teu cliente? Emocional.
totalmente emocional. Porque eu quero entender a vida da pessoa, eu quero que ela seja feliz no imóvel que eu procuro para ela, né? E claro que dentro disso eu vou procurar, mas assim, não muita razão, até porque eu não sou uma pessoa razão, né? Eu sou uma pessoa emoção e eu faço uma troca muito grande com o cliente, sabe? Tanto é que todos os meus clientes, não vou dizer que são amigos, mas temos relacionamento, o telefone toca tanto de um lado quanto do outro, a gente atende, ai, que bom receber uma ligação sua, mas tem muitos que são amigos, que hoje eu falei que viria fazer a live, que vão assistir quando possível, que ficam torcendo. Essa cliente que eu comentei que comprou a casa agora, que foi a compra do segundo imóvel em 6 meses, praticamente, ela falou, antes de ontem que eu postei o filtro da Tiele, ela achou que eu tinha vendido naquele dia, ai, parabéns, amiga, não sei, então é uma coisa que fica, porque eu sou uma pessoa muito emoção. Mas eu não gosto de vender na emoção da pessoa, fazer ela comprar sem ela ser aquilo, ser o que ela precisa. Emular emoção. Exato, muito bem, exatamente. Legal. E abre um leque incrível, né, de percepções e análises e entender o quanto que o cliente precisa realmente daquele imóvel, não, né? A parte emocional, ela é profunda, né, complexa, Sim. né? Sabe que o cliente que compra muito na razão, ele fica sempre procurando um negócio bom, e ele perde tanto tempo da vida, eu já vi tantas vezes isso acontecer, Interessante. sabe? A pessoa fica quando ela, às vezes não compra, né? Às vezes não compra, mas ela não consegue comprar se não for um bom negócio. E para ela um bom negócio é sempre o próximo, porque aquela proposta, aquilo ali ainda não é tudo que ela precisa, porque ela precisa sentir que fez um excelente negócio. E está sempre naquela busca. E a gente vê que a pessoa não está aproveitando. Quando uma outra pessoa, de repente, chega, compra um imóvel no preço que está pedindo, pede um desconto, se receber, né, todo mundo quer negociar um pouquinho, Claro. mas compra e vai viver feliz da vida e faz outros negócios e a vida segue, né? Sim. Então, a pessoa muito racional, muitas vezes, acaba perdendo um pouco. Eu fico, às vezes, com pena desse tipo de cliente, Sim. que, sabe, fica assim, tão apegado ao dinheiro, podendo realizar uma coisa que para ele seria fácil de fazer, mas ele apegado ali na razão, na matemática, acaba não fazendo. Olha só. E eu não posso chegar e falar isso para ele, né? Mas eu gostaria. O excelente negócio é subjetivo, né? O excelente negócio é porque para ele é ele fazer um bom negócio, mas quem está vendendo fazer um péssimo negócio, né? Exato. Só que hoje a coisa é tão mais equilibrada, né? O que ganha-ganha, né? É o ganha-ganha, né? Então o excelente negócio talvez é uma utopia, né? O excelente negócio é ele pagar um preço justo e receber, né? E pagar a comissão certinho, né? A Também, comissão, né? é claro. Se colocar no lugar de quem está vendendo, você gostaria, né, que alguém viesse lá, e tem gente que fala, né, assim, eu quero galinha morta, quero, enfim, vários termos, né? Aqueles termos, Então, assim, por que não fazer um negócio que seja justo para todo mundo e que a gente vai ter de volta aquilo que a gente faz, né? Sim. Sabe, Legal. Fran, antes até o Dago levantou o assunto que a gente está fazendo uma série de mensagens cruéis que os corretores recebem dos clientes pelo Instagram. E eu, um dia, trocando uma ideia com um corretor aqui de Itapema, ele me contou, mostrou uma mensagem que o cliente tinha mandado. Eu falei, gente, isso aí o pessoal vai morrer de rir se a gente compartilhar. Daí eu comecei a fazer, né, por stories. Aí eu só sei que teve uma e comecei a abrir a caixinha de pergunta também para o pessoal mandar mais, porque estava todo mundo curtindo muito e tal. Aí tem muitos relatos sobre comissão. Do cliente falar, a tua comissão você entra de sócio, já que você falou que compraria o imóvel, sabe, umas coisas assim. Tu deve ter bastante história, assim, principalmente relacionada à comissão. Sabe que eu não tenho? Olha. Olha só. Que é um atendimento bem feito, Olha né? aí, ó. Eu não tenho. É fazer a lição de casa, bem feita, tenho, organizada. Exatamente. Quando a pessoa fala assim, já fiz permuta por comissão porque cliente que eu queria vender, que merecia a venda. Então, eu falo, não. Aí Vamos acaba fazer. O que você cedendo, faz? né? Mas assim, o cliente merecia, sabe? Sim. Eu faria qualquer coisa para vender o imóvel para ele, mas não tenho. Geralmente, desconto na comissão, quando é necessário, a gente só vende imóvel de alto padrão, né? Então, assim, se precisar um desconto na negociação, não aquele proprietário que chega deixando para vender, achando que vai deixar com uma comissão menor do que o mercado. Não, a gente pega o imóvel na autorização de venda com o valor da comissão pactuada, né, que o mercado utiliza, mas que aqui, eu fiquei sabendo que aqui as construtoras pagam 6%, né? Algumas. Eu fiquei sabendo essa semana, porque em Balneário é uma Algumas, praxe, né? As construtoras pagam todas 5%, se 5% puder. é verdade.
pagam, né, tem algumas que querem pagar 4. E a gente Há boatos. É boatos. Vou pegar mais uma aguinha. Então, mas eu não tenho. Histórias de comissão, eu não tenho. E nem de cliente que me xinga, sabe? Que põe para baixo, assim. Não tem, ainda bem. Porque eu Legal. choro. Se tiver, Eu sou chorona. Aham. Eu também choraria. E aí, João, você queria perguntar alguma coisa pra Fran? Olha, Acabei te cortando sem querer. me esqueci. Isso aí, esse Tinha é um o monte de improviso coisa que eu para espero. perguntar, mas eu esqueci. Sim, Toma mais um golinho de vinho que tu lembra. sim. Olha aí. Martin, tudo certo? Legal. Estamos indo bem, Martin. É, o pro nosso primeiro tá diretor, legal, é tá o Martin da MWM, é o nosso diretor Ah, aí. é? Está dirigindo a captação, a filmagem, né? Legal. É isso aí. Então, tudo certo. A Fran está acostumada com isso tudo, né? Porque lá na Imóvel eles têm todo Ah, um não. aparato, tem Claro. fotógrafo, tem isso, tem Sim. aquilo, tem a própria house dentro da Tem imobiliária. o Gui, né, que tem o estúdio dele lá, que é o corretor do padrão, tem um estúdio lá na Ah, sala. é o estúdio do próprio. Gui é Eu não massa, conheço né? o estúdio, mas é bem equipado, a gente vê pela qualidade, né, É. do material que sai. E eles são perfeccionistas, né? Muito. E acho que é como assim como vocês, quando tem que investir em alguma coisa, eles nunca vão procurar o mais ou menos, né? Vamos fazer bem Aham. feito, porque o resultado depende do investimento, né? Assim como na nossa profissão, o que a gente investe, a gente tem retorno, né? É a mesma Sim. coisa com o material que a gente utiliza no nosso dia a dia. Verdade. Legal. E eu vou te falar uma coisa, Fran, como eu conheço o Laurence e o Laurício de longa data já, e tive essa oportunidade de fazer o estágio lá com eles, eles sempre souberam o que eles estavam fazendo. Eu olhava assim o Laurício sozinho ainda naquela época, pesquisando sobre Google AdWords, procurando fornecedor de site. Assim, ele ralou muito, mas ele sabia exatamente aonde que ele tinha que chegar. Isso desde o começo, desde os primeiros meses de vida da Imóvel. Que legal, né? Então, quando eu olho hoje para a imobiliária nessa proporção, com a notoriedade que tem hoje, eu digo, é porque eles sempre souberam o que eles estavam fazendo. E eu falo para eles também que eles têm uma estrela, sabe? Aquela pessoa que está predestinada, assim, a tudo que eles fazem dá certo, né? Eu não tenho, assim, um projeto que a gente coloca, que o Louris falou, que todo mundo encampou que não deu certo, né? Olha o Pra Viver BC, que coisa legal, né? Assim, quanto Sim. expôs Balneário para outras coisas. Muita gente conhece a Avenida Atlântica e Mas tem tanta coisa, tem né? muita coisa para Aham. fazer, né? As trilhas. Não é só vender o imóvel, tu tem que vender a cidade num todo, porque o balneário é um conjunto da obra, né? Sem dúvida, né? Quem não quer morar aqui, a gente anda aqui, assim, e Balneário e toda a nossa região aqui, né? Sim. A Carol até comentou que veio hoje de Cruz Alta, que é a cidade dela, né? Eu sou da cidade vizinha, de Juí, do Rio Grande do Sul. As coisas não... Ah, tu é de Juí também? Ah, é? O Laurence e Lourenço são de... Ah, São Borja. São Borja. Todo mundo ali pertinho, né? Mas O Gui não é gaúcho, Não, eu não né? conheço, só sei que eles são de São Borja. O Gui não é gaúcho, Não, o né? Gui é nascido aqui. O Gui é nativo de Balneário. Ah, é verdade, ele falou no primeiro corretor alto padrão, é verdade. É difícil conhecer alguém nativo. É muito É tipo o raro. Mário é nativo. Ah, o Máriozinho é nativo. Né, Mário? Mário, ele tá. Tá de fone, tá de Estão fone. discutindo softwares, ele deixa eles. Um pouco tu já vai lá. Tá nervoso para saber o que eles É o estão time fazendo. do João, é o time do João. É, eu o time entendi. do João é É, focadérrimo. é. Pensam bastante, tem bastante a ver com os seus processos. Eu sempre penso nos processos de vocês, sabia? Que o É. mesmo passa na cabeça da gente tem que ter muita gente para desenvolver e para conseguir atualizar a tabela de tanto lugar. E vendido também, os vendidos às construtoras, que... Só vou perguntar isso, juro. Tá bom. As construtoras que avisam vocês, tem um contrato que elas têm que avisar quando vendem, Sim. Exatamente. porque sabe Elas que é têm uma que das... fornecer todo o material pra gente, avisar quando vendem, informar se está indisponível, todo o processo eles passam pra gente e a gente atualiza Mas internamente. é rápido, né? Porque, por exemplo, assim, um imóvel que foi vendido hoje, Sim. amanhã não está mais ali. Sim. E isso a gente sabe no mercado que todo mundo que vende não avisa as imobiliárias, né? Então, quando a gente vai fazer a nossa atualização de pauta, é que a gente fica sabendo que, ou quando a gente vai mostrar, que a gente está com o cliente para mostrar, que a gente fica sabendo que o imóvel foi vendido. Isso é muito ruim, porque o vendedor não acha que ele tem obrigação de avisar. Eu Né. fico impressionada com Mas você, justamente que o sempre nosso está objetivo está atualizado. nisso, né?
entregar dados atualizados. Reais, confiáveis, né? Quando a gente vende, a gente já vende com esse mostrando o propósito, que é deixar o mercado organizado. A gente tem uma equipe de gestão de tabelas, né? Justamente para a informação estar o mais rápido possível ali disponível no aplicativo para vocês. E não dar esses conflitos de às vezes tu tá mostrando ou oferecendo um imóvel que já foi vendido, né? Claro que existe um delay também, né? Afinal, não é fez assim, pum, vendeu, saiu o contrato, todo mundo assinou, não. Dentro da imobiliária tem, Pois né? é. Sabe? E aí do vendido, e daí estava vendido e de repente caiu e voltou para o vendido. Só numa equipe com 20 pessoas a gente tem dificuldade. Sim. Imagina num processo, mas eu acho que é muito bem E, atualizado. Fran, e aproveitar e te perguntar, um tempo médio de você atender um cliente e fechar contrato e acabou, encerrou a conversa. Quanto tempo dura esse processo, numa média, ou isso é totalmente... Totalmente de cliente para Abstrato. cliente, né? É? É, totalmente. Porque assim, ó, tem aquele que vem para ver e para comprar, mas aí acontece alguma coisa, ele vai e nunca mais volta. Tem aquele que vem para comprar, mas vai vir algumas semanas até comprar. E tem gente que a gente fala 1, 2 anos até vender. Nossa, sim. É muito, e teve um casal, vou contar. Oba, adoramos É isso que a histórias. gente queria. Chegamos um no ponto casal, alto. eles vieram com uma Land Rover carregada, tinha até cadeira de praia, espetos. Espeto eles trouxeram. Prontos pro verão. E chegaram aqui, foi em setembro. Ah, não, a gente quer ver um apartamento, me ligaram por uma placa. Começamos a ver, vimos aqui, viu 3 apartamentos, fez a primeira proposta, o cliente não quis. Andamos mais um dia, no outro dia ele fez outra proposta, comprou o apartamento, entregou a Land Rover já com parte de pagamento. Olha, Já foi descarregando. Tirou os espetos de dentro. Já foi tudo, já foi descarregando tudo. O proprietário estava dentro do apartamento ainda, o que ia sair. E esse proprietário que vendeu o apartamento, ele tinha pego ele como parte de pagamento de um outro apartamento que eu vendi dele. E ele muito assim, discreto, né? Sim. Aquele jeito dele. Assim. O outro já foi entrando com as coisas, enquanto ele nem tinha tirado, tipo assim. sacola. Sacola. Aham. Colocou ele ajudar. Falou, o senhor vem aqui, segura ali, não sei o quê. Tem uma gelada? Ficou à vontade. Enquanto a gente foi no cartório à tarde, daí com a mulher massa. dele, dos compradores, ele já ficou lá tomando a gelada porque ele não ia se estressar. Gente, eu fiquei fã desse homem. Nasceu ali uma amizade sincera, Sim, né? ele quando no primeiro final de semana que ele fez o churrasco, ele me chamou para ir lá no Que churrasco legal. dele. Que legal. Mas eu fiquei muito fã dele porque assim, o homem tem mais de 70 anos. Ele largou Que os leve. filhos lá em, não sei se é Roraima, um lugar assim, longe, veio de carro dirigindo. Chegou aqui, comprou um apartamento, se mudou, começou a usar. Na outra semana eu falei com ele, temos que assinar a escritura, não posso, porque eu vim buscar o motorhome que eu comprei aqui no Rio Grande do Sul. E ele falou que não queria um apartamento muito grande, porque não ia mobilizar dinheiro, porque ele ia viajar. Então, gente, que exemplo de vida. Ele podia estar com 70 anos com o dinheiro embaixo do colchão, Sim, mas decidiu viver, né? né? Lá perto dos filhos, que é para não sentir saudade, né? Porque é cômodo, controla um pouco, né? Deixou a empresa para os filhos e veio para cá. Então, assim, aquele foram 3 dias para ele comprar o apartamento, se mudar e usar os espetos. Que massa. Não, então, assim, ó, uma média, eu não consigo te dizer. Claro que média eu devia pegar todos eles e dividir pelo número de vendas e sair uma média, né? Mas ela é muito errada, né? Sim, sim. Ô, Legal. Fran, e qual foi o maior tempo delay de venda que tu já ficou na tua empreitada de corretora? Porque assim, ó, quando eu trabalhei na outra imobiliária, eu não focava em venda, né? Eu fazia gerenciamento dos corretores de venda e de locação, então eu nem media esse número. E vendia só para cliente da carteira. Tem uma oportunidade aqui, vendia, uma oportunidade ali, vendia. Então, e desde que eu entrei na Imóvel em setembro de 2019, eu fiquei só sem vender, acho que em janeiro do ano passado. Que foi um mês Senão que eu não... foi todos os meses teve venda. E aí teve, por sorte, os meses que vende mais de um, né? Aí faz a média. Que Mas maravilha. o ano passado foi um ano excelente. Foi um ano maravilhoso, assim, de vendas, né? Quando começou a pandemia, foi aquele medo, né? Bom, agora não vamos vender mais nada, né? Aham. E O início foi assustador, foi né? muito. O o início, início. quem não ficou assustado? É. Né? Nossa, eu pensei, nossa, o que vai E ser? aí quem decidiu, vou procurar formas de trabalhar, se deu bem, né? Uhum.
todo mundo que Eu procurou... vejo em todos os setores, assim, quem se dispôs a encontrar uma forma melhor de se adaptar à pandemia só deslanchou, né? E como o nosso sistema já era mais ou menos adaptado, né? Porque nós somos... Tudo que nós temos está na internet, está bem ranqueado. O cliente procurava de fora, estava em casa. Assim que eles puderam, eles começaram a vir. Em maio, final de abril, eu já fiz uma venda. E maio daí foi um mês excelente, junho, julho, assim... Nos meses de lockdown, mesmo quando as pessoas estavam mais em casa, foram os meses que eu mais vendi. Olha só. Ansiedade, né? Eu acho, assim, e eu acho que as pessoas também começaram a valorizar um pouco a vida, sabe? Medo de morrer. Sim. Eu acredito de verdade, assim, sabe, vendo pessoas, conhecidos, né, com a vida ali por uns dias e resolveram gastar bem, né, comprar o terceiro imóvel frente para o mar, comprar casa, comprar terreno. Os terrenos em condomínios esgotaram, não tem mais, né? Sério, olha Não só. tem terreno. Então, assim, quem tinha apartamento queria um apartamento maior, um apartamento com terraço, um diferenciado, ou uma cobertura. E quem já tinha um apartamento grande queria uma casa. E muitos compraram o terreno só para ter a sensação, o alívio de vou construir, não vou ficar preso como estou. Garantir um espaço, né, para o futuro. Exatamente. Eu Legal. acredito que até alguns desses terrenos vão voltar para o mercado. Que as pessoas compraram como um alívio de... Eu preso eu não fico, né? Vou criar o meu... Mas aí quando as coisas normalizarem, tomara que seja logo, as pessoas voltam a viajar, voltam a fazer outras coisas e daí esses terrenos... Mas hoje, os condomínios em Balneário Riviera, Praia Brava, Aras Rio do Ouro, que são os mais procurados, o Vivendas também, não tem praticamente lote à venda. O Riviera não tem nenhum. A gente tem proposta assim, do dobro do valor e a pessoa diz não vendo. Nossa. Engraçado, vocês têm uma ideia de metro quadrado, que as pessoas aumentaram talvez o metro quadrado que elas estavam comprando por causa do espaço? Sem dúvida. Que daí, no caso você está falando de terrenos grandes, e aí também apartamentos, talvez a pessoa dê um upgrade. É bem isso, eu só peguei ali do diferenciado, do normal para o diferenciado, mas foi isso, o 2 quartos para o 3, e em Balneário, porque tinha os índices da prefeitura que já estavam sendo vendidos, os lançamentos também, então as construtoras compraram os índices ICOM e ICAD, que pode aumentar o tamanho da área construída, os lançamentos também estão oferecendo umas plantas maiores do que nos últimos anos. Sim. Então, isso Os foi quartos cabem mais que uma cama e queen, né? Dá para caminhar do lado agora. E então as pessoas começaram a trocar, né? Eu vi vendas assim de quem tem um apartamento de 3 quartos bom, que tu vai lá, às vezes eu falo para o cliente, mas você vai vender, tá tão bom aqui para ti, um apartamento bonito, né? Mas o ser humano está sempre precisando crescer, trocar, ter outros objetivos, né? Tá tudo bem, tá se tu tudo pegar algo mais compacto, vai pegar mal talvez até para a família, É. vai achar, né, que Exato, mas às vezes a pessoa já tem um bom apartamento de 3 quartos, mas ela vai comprar um outro de 3 quartos só para ser mais atual, nem vai colocar aquele no negócio, depois vai ver o que vai fazer com aquele. Sim. Mas esse sentido da pandemia teve muito isso, não consigo, acho que a pessoa fica ávida também por gastar, né? Sabe? Eu acho que tem isso do ser humano, assim, Eu acho que muita gente tinha investimentos Ah, também, isso né? daí. E preferiu ter um móvel que é aquela coisa. uma valorização maior, daí, Não tem, né? Um imóvel. porque o dinheiro no banco não está rendendo nada, né? A taxa Selic Exato. é 2%, como nunca teve na história, né, do Brasil em Então. agosto do ano passado. No meio da pandemia, a taxa Selic chegou a 2%. Então, é a menor taxa da história. Eu lembro que Sim. quando eu estava na faculdade, chegava a 14%, assim, e os Nossa. professores falavam, talvez um dia chegue a 8%, né? E aí ela vai a 2%, e olha muito o bom. cenário que a gente está, né? Só que para quem tem dinheiro no banco é muito ruim. E ele Claro, tira esse dinheiro do claro. banco e coloca no mercado imobiliário, que é muito bom. Não acredito que a taxa Selic vai seguir assim, a 2% por muito tempo. Mas, Algo pode mudar. mas seria muito bom que ela continuasse, porque Claro. a gente continue vendendo bastante. Legal. E o mercado tem se mostrado assim, né? Muita procura em função da taxa de juros que não está atrativa, então deixar o dinheiro no banco as pessoas não querem. Segurança sempre é um motivo que as pessoas compram imóvel, né? Para ter algo mais seguro, porque colocar em dinheiro então em renda variável as pessoas não se sentem tão confortáveis. E também por mais conforto no momento de que o espaço está... Compartilhar a casa ou home office está difícil, né? Então as pessoas não estão... Esse foi um ponto do upgrade dos apartamentos, claro. Com o home certeza, office. não é fácil Né? dividir home office. As pessoas reclamam muito. Os pais, porque daí as mães fazem os pais ajudar com as crianças, né? Tá ali vendo a confusão
Sim. Então eles querem um canto. O que essa mulher quer? Né? Ah, é uma casa, então vamos comprar. Porque daí eles vão ter um quarto só para eles trabalharem. Vi muitos imóveis adaptados durante a pandemia, Olha. com bons home offices. Sim. Porque a pessoa precisa de um canto para trabalhar. E a gente, as mães que estão trabalhando na pandemia, e eu me enquadro numa delas, é muito difícil. Porque o filho chama o tempo todo. Ele acha que tu está em casa, para ele é aquele ritmo. Mãe em casa, posso Sim. chamar. Lá na minha casa, a minha esposa continuou trabalhando na empresa e no início da pandemia aí eu fiquei em casa com a minha filha. E eu vi como isso é difícil. É difícil, né? É o tempo todo pai isso, pai aquilo, quero comer São alguma muitas coisa. distrações, né? Nossa, se a Quero gente for brincar listar disso, todas, né? umas 20 distrações no mínimo que eles têm, assim, numa sequência, para justamente tirar a nossa atenção do que a gente está fazendo, trabalhando e dar atenção para eles. Né? É atenção, eles querem atenção, é bem isso. Que mais, senhores? Ah, Fran, sabe o que eu ia te perguntar? Até estava dando uma olhada no teu feed antes. Essa questão de relacionamento, eu vi ali que você não mostra muito a questão de trabalho, né? No teu Instagram. São poucas coisas. Tem família, tem coisas aleatórias. Porque eu sei que os meninos lá, eles gostam de mostrar. Vai assinar contrato, tira selfie com o cliente aqui. Que eu acho muito legal também. Mas como que você vê isso? O que você optou para ti? Eu não gosto disso. Eu não gosto de expor o cliente. Eu acho que para mim... Eu acho que eu não para não mim, colocaria enquanto também. corretora, é muito bom, né? Se o cliente deixa eu postar ali que eu estou assinando uma venda, Claro. é mais uma, a gente vai gerando autoridade, né? Só que para o cliente, às vezes, ele não quer demonstrar que está comprando um apartamento, né? Sim, Muita gente prefere agir com discrição na parte financeira, com né? certeza. Para a família, por isso, então eu opto por não fazer. Aí mostrar um conteúdo que não tem um personagem ali, né, um sujeito. Não é legal, né? É. Mostrar só um contrato é muito, muito frio, né? Então é meio que por isso. Sabe que quando eu era corretora, a minha primeira venda lá na construtora, a senhorinha falou a hora que eu entreguei o presente para ela e tal. Ah, Isa, vamos tirar uma foto desse momento? E eu, tipo, a minha primeira venda, não sabia nem o que fazer, estava super nervosa. Falei assim, não, essa foto a gente tem que ter pra gente de recordação, né, dona fulana? Ela, sim, com certeza e tal. Só que eu esqueci que a dona fulana já tinha me adicionado no Facebook, na época eu tinha Facebook dela, foi lá e ela postou a foto e me marcou. E as minhas configurações do Facebook estavam que poderia mostrar. Cara, aquilo ali eu fiquei tão assim, apavorada, porque eu não sabia como que o mercado girava, né? Porque, obviamente, apareceu, tinha outros corretores na cidade, já tinham atendido eles também, mas eles optaram por comprar comigo. Cara, mas isso aí é fácil para dar um BO também, Pois né? é. Isso que eu penso quando eu vejo o Lawrence, principalmente, postando E o foto. Lawrence posta bastante com o cliente, né? O Lawrence posta bastante, fico impressionada. Eu fico assim pensando, esse sabe lidar com isso. E exatamente, tá naquilo E é muita segurança, né? e eu sempre falo que cada corretora atrai um tipo de cliente, Pessoa que é, né? sabe? Ah, um tipo de cliente. Um tipo de cliente. Aham, olha só, que legal. E eu estava até comentando com o Marcelo Souto, que trabalhava comigo, que eu e ele, a gente fecha muito com família e casal, pessoas mais de idade, porque eles procuram o quê? Perceber essa segurança que talvez eu tenha no sim, processo. sim, e tal. Isso, essa conexão, Isso, né? O Lawrence provavelmente deve fechar com pessoas mais parecidas com eles, que se sentem à vontade de postar ali que comprou e tal. Então, eu acredito. Mas, de repente, nem seja isso. Se eu pedisse, a pessoa ia dizer, posta, né? Só que eu percebo muitas vezes nas conversas das pessoas que elas falam assim, que preferem uma coisa mais discreta. É, né? E eu também não gostaria que eu comprasse um imóvel e alguém fosse lá postar que eu comprei. Verdade. Mas Legal. para quem autoriza a gente a postar, é muito bom. É muito bom, né? É uma ótima propaganda. Legal, legal. Sabe que quando eu já trabalhava com venda dentro da outra imobiliária, mas as pessoas só me procuravam por locação. E aí eu comentei isso, como a propaganda é a alma do negócio, né? Depois que eu comecei a comunicar nos stories, assim, que eu vendo, geralmente quando eu estou em atendimento, então eu coloco ali o imóvel e coloco que estou em atendimento sem mostrar a pessoa. E aí começou a vir muita gente que me conhece me procurar, porque agora eu estou comunicando que eu vendo. É importante comunicar. É aquela coisa de falar, eu sou corretora de imóveis. Né? Isso aí faz. Quem fala muito isso é a Karine Smanioto. Ela disse assim que nota que muita gente, muitos corretores, parece que tem vergonha de chegar num restaurante, chegar num lugar, aí vai cumprimentar um conhecido, tem um outro
amigo, do conhecido do cara e se apresentar. Oi, prazer, eu sou Karina, sou corretora de imóveis aqui em Balneário e tal. Eu acho que vai muito disso também. Eu acho que a gente deve se apresentar, fazer o melhor trabalho possível para a gente elevar sempre a profissão de corretor de imóveis, que ela já é muito mal vista, né? Você já eleva a profissão dos corretores. Obrigada Com certeza. mesmo. Mas Né? é um elogio real. E eu acho que a gente tem que fazer isso. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou corretora, eu falo sempre na minha qualificação ali, né? Porque às vezes a pessoa coloca formação, né? Faço questão de colocar corretora de imóveis. Mas eu, às vezes, tenho medo de ser a chata. Sabe? Aquela que vai para um evento e fica ali, eu sou corretora, compra comigo, por que não comprou comigo? Tu comprou com o outro, sabe? Eu acho que assim, a pessoa, eu estou me comunicando, eu percebi que havia uma falha, eu não me comunicava, eu não avisava as pessoas que eu sou corretora. Sim. Agora, sim, se ela quiser comprar comigo, ela compra, se ela não quiser, fica à vontade, né? Eu acho muito chato esse negócio de empurrar as coisas para as pessoas, né? Cada um é livre para fazer as suas escolhas. É verdade. E eu sou da opinião que o cliente ele vai comprar com quem ele se conectou mais, com quem ele vai escolher o corretor. Sem dúvida. Às vezes, depois que a gente já tem um cliente, também é bom a gente lembrar ele que a gente existe, né? Porque às vezes não está na tua rede social, tu vendeu um imóvel lá e se tu não alimentar ele, seja com perguntando se ele está bem ou de vez em quando mandando um imóvel dizendo que você lembrou dele, ele vai esquecer e quando ele for comprar, ele vai comprar com outro, né? E às vezes é difícil, né? A gente fazer todo esse gerenciamento, né? Lembrar de todos os corretores que a gente clientes que a gente já atendeu, os corretores parceiros que nos trazem bons clientes, também eu gosto muito de parcerias, assim, um outro mito, assim, né? Que existe muito corretor parceiro que prejudica. Eu nunca tive problema também com parceria. Não tenho nenhum parceiro que tentou me passar a perna ou que foi lá e deu o telefone para o cliente no meio do atendimento. Eu acho que vai muito da conduta da gente também, né? A conduta é importante, ela já filtra, né? Porque Exato. a outra pessoa... Quem eu vou pegar também de parceiro. Eu acho que é aquela história do bilhete premiado, né? Exatamente. Você pega quando você já tem culpa no cartório, né? Exatamente. Você já quer tirar sua vantagem. Mas quando você tem uma conduta, né, exemplar, aí a pessoa do bilhete premiado, se ela fosse lá ajudar, não, mas eu vou te ajudar para ver como é que faz para você tirar o bilhete, né? Já que o bilhete é teu, ela não cairia. Exatamente. Tu quer trocar? Quer tomar um cafezinho agora? Não, tá de boa? Não, o vinho tá ótimo. Tá em casa, hein? Tá, obrigada. O João ficou com a coca do João, tá choca já. Tá João, até colinho pequeno. Posso servir mais vinho? Pode. Olha, o João tomou tudo. Achei que ele não ia tomar, achei que ele ia só enrolar. O João hoje tá... Eu achei que ele ia só enrolar. Tá se revelando, Ele engana bastante. Eu achei que aquela tacinha ali ia até meia-noite. Até amanhã. E evaporar, né? Pra gente não tem time aqui também, tá? A hora que você achar que deve encerrar, você encerra. Aí, se querem... mais por isso coisa que é a criativa aí, que quer saber o que é. É, isso né? aí. Eu gostei que aí você improvisa muito bem. Mais ou menos. No vídeo, assim, é mais difícil. A gente perdoa que hoje é o nosso primeiro podcast. Então, né, eu acho que a gente tem pausas aí, né, Martim? Diretor, muitas pausas. Nos entendam, por favor. Mas é o primeiro. Iremos melhorar. Não, quinta-feira com o Gui vai ser uma responsa, né? Porque o cara, pra pegar as pessoas e botar no bolso. Então, mas é muito bom. E qual que vai ser o assunto com ele? A parte 2 da live freestyle. Que legal. É uma parte. Faltou live pra conversa. Faltou. A gente já tava 1h30. 1h29, para ser exato. Para te ter uma ideia, um dia antes a gente fez uma ligação de vídeo, cada um na sua casa, para pontuar, tipo, o que a gente vai falar amanhã da live? Daí a gente falou, fez uma pauta, né? Ficou combinado. Na hora da live. Saiu tudo diferente. E foi ótimo. Que foi legal. muito legal. O pessoal interagiu um monte ali pelos comentáriozinhos, né? Mas também é bom, né? É bom, só que eu falei, gente, eu não consigo acompanhar comentário e dois falando comigo e vai que um me solta uma pergunta, eu tava lendo os comentários. Até Tu sabe que o comentário atrapalha bastante? Atrapalha, tira o foco. É legal, é muito legal ter o feedback na hora, né? Numa live, né? Minhas primeiras experiências, mas atrapalha, porque muda o raciocínio, né? Tem até Como é importante a gente até organizar próximas lives, ter uma pessoa para gerenciar, né, essas frases, o que o pessoal vai sugerindo ali de assunto ou pergunta, e depois
a gente solta no final. Aham. Até o Zé No comentou alto- no comigo. corredor alto padrão, desculpa. Imagina, O fala. Laurício fazia isso, né? Ele dava Sim, um... olha Ah, aí. verdade, ele Ele era o dava um mediador Maurício, celular. normalmente, é que aí você É. está fechando o cerco, a gente vai ter que chamar um não corretor aqui para falar sobre corretor. É verdade, é verdade. Ei, Dago, lá na nossa live o Zé falou assim: vejam a pergunta da Daisy, respondam a Sim, Daisy. eu lembro. Eu não lembro dessa pergunta. É, eu comecei a rodar e eu não achava o que a Daisy falou. Aham. E aí eu perdi o fio da conversa, olha Olha aí. só. Tem É que ser isso. muito rápido. É. Mas é puro costume também. O Gui faz live como, Ah, ele é meu Deus, profissional, pra né? ele Profissional das live é lives. commodity, né? Certeza. Então, Sim. Eu falo para ele que ele é um bom corretor, mas um excelente comunicador. ótimo comunicador, É. verdade. Fala que ele pode apresentar o que ele quiser, né? O Sim. primeiro talk show que ele fez, né? Não tinha meses de live, não tinha curso, não tinha nada, já foi impressionante, né? Foi muito legal. Sim. E aí muita gente acha que o Gui é metido, né? Todo mundo me pergunta assim, o Gui é metido. Nossa, é um gente boa, vocês conhecem, né? Mas no dia a dia, assim, às vezes eu falo, Gui, não sei o que, ele fala temeshfra, que é uma frase dele, né? Aham. Fala, que eu tava meio devagar só para escutar um temesh, né? temesh. Um temesh, tu sai caindo pra fazer o negócio. E ele ensina todo mundo, assim, é muito parceiro. Porque poderia ser estrela, né? A pessoa começa a ter notoriedade e muitas vezes vira, né? Sim. Mas não é. E lá na Imóvel todo mundo é assim, é um clima Legal. muito legal. Legal. É, o curto período que eu trabalhei ali com eles, eu tenho a mesma visão que tu falou dele. Ele realmente é um cara sensacional, assim. Ele me deu uma mão, uma grande mão quando estava lá, não tinha carteira. Eu entrei sem carteira, sem pauta. Na época não existia o DWV ainda. Pois é. Então, Estávamos trabalhando para isso, né? Era você muito estava aí diferente. só confabulando. Mas eu lembro que ele ajudava muito, principalmente com a questão de pauta. Assim, Gui, tu precisa de um apartamento assim, assim, assado. Ele falava, tem esse aqui que eu angariei, mas tem uns 4 meses, acho que faz um contato e vê, tomara que dê certo. Com aquela Calma. calma dele, assim, mas ao mesmo tempo muito parceiro. E ele ainda é uma pauta ambulante. Ele é uma pauta ambulante? Ele é uma pauta ambulante. A gente pode, ele tem uma excelente noção de avaliação, né, de mercado, assim. E quando eu escuto o Gui falar, sabe aquela pessoa que tu assina embaixo, assim, aquilo que tu acredita que a pessoa fala, assim, Passa aquilo, credibilidade. né? não, mas sabe aquilo que você já gostaria de falar, não falou, mas você gostaria, nossa, eu ficar assim o tempo todo com a cabeça. E relativamente ele é um corretor novo, né? Ele tem 6 anos, eu acho, no mercado. 6 anos que ele é corretor de imóvel, mas ele tem muita... 6 anos. 6 Olha. anos. Caramba. Ele tem muita experiência, né? Muita Parece que ele experiência. faz isso a vida inteira, né? Uhum. Aham. E um domínio assim do imóvel, do mercado, do cliente, das técnicas de venda, de tudo, né? Porque ele estudou bastante também para isso. E você? Estudou técnica de venda? Você segue a tua A minha intuição? intuição. Ah. Até falei para o Gui logo que eu comecei, porque ele estuda PNL, fez vários cursos, né? E eu falei, é uma coisa que eu não gosto, entendeu? Assim, para mim, é o meu feeling, é o meu jeito genuíno. Sabe, que eu gosto de utilizar no relacionamento e não tem gatilhos mentais. Tu não vai tem, pelo feeling mesmo. Pelo feeling, pelo Legal. entender o cliente e tentar encontrar aquilo que vai deixar ele satisfeito e feliz. E, claro, sempre fazendo um bom negócio, né? Eu nunca tiro a ideia assim, de fazer um bom negócio, pagar o menor valor possível, mas desde que seja bom para o cliente e vendedor. E antes você falou que é um negócio bom, depende, né? Ele é variável, né? Assim, tem várias variáveis. E no vendedor é a mesma coisa, porque às vezes a pessoa precisa daquele dinheiro para uma cirurgia, para um outro filho comprar um imóvel, enfim, aquele dinheiro ou para pagar uma dívida que ele está pagando juro. Então, o valor da venda também, por quanto a pessoa vende, também depende, se é caro ou se é barato para ela, porque depende da análise do que ela vai fazer com esse dinheiro, né? Sim. Como é para o comprador, também é para o vendedor. Te fazer uma pergunta. Você acha que os corretores, os novos corretores, os corretores jovens, eles estão tendo maior dificuldade para encontrar o feeling deles? Porque hoje a oferta de manual de como você se tornar um bom corretor é grande, né? E Como ser um corretor de sucesso em 5 dias? né?
como vender 10 imóveis em E aí um você mês. você foi na contramão, você fala que você tem a teu próprio método, o seu feeling, né? Isso é muito legal. E o corretor jovem hoje em dia, como ele encara isso? Um dos grandes problemas do corretor jovem e que ele só vai aprender com o tempo é não focar na comissão, né? Enquanto você foca na comissão para fazer o negócio, eu nunca faço cálculo de comissão enquanto eu estou atendendo o cliente. Ah, ele quer comprar Ai, jura, Fred, não vem aquele cifrãozinho na Juro cabeça. pelas minhas filhas, juro, não vem. E quando Olha. o meu marido pergunta assim, quanto vai ser a comissão, eu me ofendo, mas não me ofendo assim, Sim. me dói, porque Sim. eu não faço aquilo pela comissão. Pela comissão. Entendeu? Eu faço pela realização do negócio. Fazer uma venda para mim tem um gosto, gente, que assim, sabe, acho que rejuvenesce, que é a coisa mais importante para a mulher, né? É rejuvenescer. Então, fazer uma venda para mim rejuvenesce. E a comissão, claro, eu preciso de dinheiro para sustentar minha família, né? Para ter uma vida confortável, é maravilhoso. Mas é só o resultado de um trabalho bem feito. Sim. Agora, os corretores novos, eles precisam não focar na comissão, focar no cliente. Olha a dica aí, corretores Né? jovens. Focar no cliente, no que o cliente precisa, na necessidade dele, ajudar de verdade. Quando a gente ajuda o cliente, resolve o problema, resolve a dor do cliente, né, que é muito falado, todo mundo tem, uma por um assunto ou por outro, né, ou até na separação, né, às vezes a gente precisa, é um momento difícil da vida da pessoa que a gente precisa entender, escutar, ser meio psicólogo dos clientes é muito comum. Imagina. Né? São vários momentos da vida da pessoa que ela vem pra gente e aí você tem que escutar. Se o corretor só quer falar do imóvel eu nem gosto muito de falar, porque o cliente está vendo, né? Às vezes eu vou pontuar algumas coisas. Você viu que aqui é churrasqueira e a carvão? Sim. Eu não vou entrar e dizer que aqui é a sala, que é a sacada. Essa é uma polêmica no nosso podcast, churrasqueira, carvão ou a gás. É polêmica porque A gente chegou a falar até de churrasqueira, carvão ou a gás na live com o Gui. Tipo, mas decidiram que é a carvão, né? Imagina a gaúcha, né? Eu Gaúcha. gosto de carvão, mas existe pessoas que defendem o a gás. Aonde? É sério? Eu vou Aqui do seu lado. Mas tu acredita que elas desenvolveram técnicas para fazer uma picanha a gás que diz que é Não, então você irrecusável? Assim, ó, eu posso levar um documento assinado nos atendimentos para vocês. As pessoas odeiam churrasqueira a gás. Ô, Fran, lá em casa a gente ama. Sempre tem exceção, né? Sempre. Toda regra tem exceção. Mas olha só, Tem a que é a glamourização, cozinheira, né? que é a cozinheira gourmet desse século aí que Nutella, não que quer lá- limpar, né? Lá em casa todo mundo é churrasqueiro Nutella. Não, isso aí é a glamorização da churrasqueira a gás. Tem Exatamente. coisa mais boa que no cheiro de carvão, né? A carne pingando ali no carvão. Muito boa. O foguinho saindo, mas assim, não é pelo meu gosto pessoal, não. É pelos clientes mesmo. A churrasqueira a carvão é adorada por todos. Quem gosta de churrasco... requisito, né, Sim, Fran? sim. Quem gosta, tanto que as construtoras, por mais difícil que fosse, ficaram um ano sem fazer lá em Balneário, né? Só churrasqueira a gás, alto padrão. Sim. Grandes prédios lá não tem churrasqueira, por exemplo, Notting Hill, né? Prédios assim de extrema De notoriedade, luxo, de alto luxo, de né? alto luxo, que tem Aham. sempre demanda, tem mais gente querendo comprar do que gente querendo vender. Sim, Não sim. tem uma churrasqueira a carvão. A carvão. Mas o Aurora, que é o último prédio da Embraed que está sendo O construído, Aurora. é a carvão. Carvão. É o edifício preferido do João. É a carvão. Porque as construtoras... Eu acho bem bonito. Já a gente visitou? tá lá. Não. Quer que eu te leve lá? Olha aí, ó. Olha a proposta. Não, tem que amadurecer um pouco mais ainda meu bolso aí. Não, mas é brincadeira. Se quiser ir lá um dia, a gente começa quando o cliente ainda não pode. E depois quando ele fica na obrigação, né? Não, mas eu estive lá fazendo uma visita esses dias. É incrível. É incrível. A vista... Nossa, eu só imagino pronto, né? Porque assim, hoje está na obra, está no cimento ainda. Sim. Depois com os detalhes da Embraer, aquelas portas pesadas. Nossa, Meu imagina o Deus. resultado disso, né? Vai ficar demais. Maravilhoso. É verdade. A gente visitou, acho que o 37º andar. Nossa, demais. Tava feio o dia, mas mesmo assim dava pra ver, 37º. dava pra ver navegantes. Caramba. Demais ali. Então, e mesmo as construtoras tendo construído, não sei qual era o problema que elas construíram tanto a gás, se voltava, se não aprovava, mas agora todos os lançamentos, eles vêm dar o treinamento e explicam para nós. Churrasqueira a carvão. Olha aí.
Tá definido. Tá definido, gente. Esse aí eu Ah, posso garantir. Esse é o canal. Eu tenho uma justificativa porque que a minha é Vamos a lá, gás. vamos debater. Porque a minha cozinha é integrada Sim. e eu optei por fechar a sacada. Então eu não tinha como colocar carvão lá. Sim. Mas podia? Podia. Foi uma escolha sua, Foi Isa. uma escolha Pontual. minha. Pontual. Sim. Faça um silêncio. O silêncio responde. Não a gente não vai argumentar contra Não isso. vamos porque julgar não tem esse como. ponto. É impossível. A gente quer manter a amizade. Mas com certeza esse vai ser um assunto que quinta vai vir à tona de novo. Sim. O Guilherme adora carne, né? Então eu não sei qual que ele falou, mas que eu sei que Ele encheu o saco do carvão, ele falou também que ele é do carvão, né? Tô aproveitando que tô fazendo uns storyzinhos pro DW, Claro. Ótimo. Então, falei, você é de Juí. Sou. Eu conheci Juí. É? Eu jogava futebol americano Que há legal. um tempo atrás e fui fazer um jogo lá. Aí eu conheci, a gente foi disputar com o time de Juí. Lembra o nome do time, não? É... Juí Drones. É? Famoso? O símbolo deles eram abelhas Que do legal. time de lá. E a gente foi lá jogar contra eles. Só foi bacana, cara. A gente jogou na Praça Central. Uhum. Tem um campo de futebol, assim, bem na Praça Central da cidade. Eu acho que é a Praça Central, não lembro muito bem. Deve ser. E aí a gente disputou lá, foi bacana. Foi uma baita Longe, né? aventura. Longe, né? Longe, uma viagem bem longa. Eu Quantos quilômetros? não sei te dizer agora, não Deve lembro. ser uns 800 daqui. Ah, é. Porque assim, ó, eu morei muito tempo em Lagoa Vermelha, que é uma cidade muito grande. Aham, Entre Passo Fundo e Vacaria, é uma cidade muito pequena. aham. E daqui lá dá 470 quilômetros. E depois até o Juí, acho que é uns 300, então é quase 800 quilômetros. Caramba. Aí você pensa que é perto, mas o sul é grande, né? É grande. Não é como Santa Catarina, né, que a gente atravessa aqui bem mais fácil. É. E o nosso estado é tão privilegiado. Nossa, que eu já me sinto daqui, tá? Eu Aham. morei 18 anos no Rio Grande do Sul e 22 aqui. Então, eu já adotei aqui Santa Sim. Catarina. porque Mas sabe que eu e o João, a gente esteve lá em Gramado mês passado, né? Estava aberto? Sim. E que cidade maravilhosa. 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 Né? Sem palavras assim. A gente foi tão bate e volta, Ah, literalmente, que foi uma pena a gente não aproveitar um A pouco gente mais. ficou, acho que 3 horas. Né? É, a gente Sério? foi e voltou. Sim. Vocês foram colocar em alguma imobiliária lá também? Foram visitar? o mercado? Fomos visitar uma imobiliária e a gente foi trabalhar, iniciar os trabalhos com o Elvis, que é o nosso representante lá. Então a gente foi ajudar ele no processo, mas foi bem rápido, mas a gente quer voltar, né? Porque Já a temos cidade uma- assim é já cheia de temos equipe. atrações. Por É, lá. Que aham. legal, parabéns. Projeto E de assim, expansão. vale a pena ir para lá no inverno, né? Porque se Claro. no verão é bom, no inverno... Só que sabe que tinha bastante turismo lá? Agora, nessa Ah, época, eu no mês até passado. esqueci de te perguntar se estava movimentada a Bastante, cidade. bastante. Porque eles investiram muito em... em aparelhos turísticos, né? Então, Sim. assim, tem o Você Snowland, falou tem... um ponto bem importante, sabe que eu acho que a gente tem aqui, Balneário é maravilhosa, né? Na nossa região, a nossa costa toda aqui, mas como a gente está atrasado no turismo, Exato. né? E como o Gramado está na frente, Muito na porque frente. você olha para qualquer lado, existem atrações turísticas E a gente para não, todo tipo de perfil de pessoa. não dá conta, né? Ficar lá 3 dias de 1/3 de tudo que tem para fazer. É. Então, eu acredito no corretor. Como diz o Dago, quando eu comecei a trabalhar aqui, o Dago falou, aqui corretor é rei. Ah, que coisa boa! E a gente tem outra frase também, que vocês corretores são os agentes do futuro. Olha, A gente enxerga dessa forma o trabalho do corretor. Com tudo que a gente desenvolveu aí e acompanha vocês para poder fazer cada vez melhor, né? Fazer com que a jornada seja cada vez mais confortável. A gente pensa, esse povo é guerreiro, cara. Esse povo da corretagem aí rala. Lidar com os clientes não é para qualquer um, né? Lidar com sonhos não é para qualquer um, então... sabe que vender imóvel de valor menor é mais difícil do que vender imóvel de alto padrão? São duas realidades difíceis, né? Porque assim, ó, Olha. você vender um imóvel de alto padrão, o cliente ele é mais acostumado a comprar e vender imóvel, ele é mais acostumado com negócios e ele não acha que você vai
passar a perna nele, assim, sabe? Então, ele já está mais tranquilo na negociação. E a tua comissão ainda, proporcionalmente, vai ser melhor. E vender um imóvel de valor mais baixo, às vezes vai ser o primeiro imóvel da pessoa, às vezes vai ser o segundo, mas ela sofreu muito para juntar aquele dinheiro, então ele vem para uma jornada de compra bem mais difícil. Enquanto um alto padrão V5 para comprar, um imóvel de 700, 600, 700 mil, Balneário, que quase não tem, a pessoa quer ver 20, 30, porque ela quer achar mais do que o dinheiro dela pode comprar. Sim. Então é bem mais difícil. Sim, ele nunca acha que chegou na melhor oportunidade, né? Exato, Sempre quer quer. mais. Ele fala, não, mas eu vou pagar à vista, né? Mas assim, há muita gente que vem comprar aqui vai pagar à vista. Ele tem a esperança de fazer um negócio Da vida. da vida, né? É. Naquela oportunidade. Às vezes vender um único imóvel em algum lugar também e vem comprar aqui, né? Então, isso eu aprendi trabalhando na imóvel. Foi mais uma Legal. das coisas boas que eu senti na pele. E o cliente trai menos também, sabe? Ele não fica procurando muitos corretores. Ele não quer toda hora alguém ligando para ele. Sim. Tem exceção, tem corretor que tem comprador que pega vários corretores, mas tem muitos que não. Que nem, sabe, tem um, daí até falam pra gente assim, eu vi com uma outra pessoa, mas agora eu vou ver só contigo. E tem gente não, que durante todo o processo vem só com a gente, é muito bom. Mas eu não acho ruim, principalmente quando o cara fala, assim, essa transparência, Eu né, acho ótimo. Efra? Porque, vamos supor assim, quando tu consulta o médico e recebe um diagnóstico que você fica, poxa vida, será que é isso mesmo? Tu vai pegar a segunda opinião, né? Então, eu vejo, tu vê que eu sou meio advogada do diabo, né? Eu flutuo por Assim, todos os... Pra ver o que dá, né? Mas é que eu sempre gosto de ver o lado das outras pessoas. Então, eu consultaria mas também deixaria claro para o corretor, olha, eu estou vendo XYZ com outro cara ali, eu acho que isso é importante. Daí o negócio flui. Se tu esconder, Sim. né? E aí às vezes acontece, né? Daí a pessoa esconde, e aí um outro corretor chama a gente para fazer parceria, e aí a gente chega lá para atender, a pessoa não já sabe. que estamos atendendo o mesmo cliente, vamos fazer parceria. Só tu mostrou o apartamento que o cara vai comprar. O outro nem teve a ideia de mostrar. E como a gente tem muito imóvel na imóvel, é muito fácil de um cliente estar olhando com a gente e vir a olhar com a gente de novo, porque a pessoa chama a gente para fazer uma parceria, porque ela não tem o produto, a gente vai lá mostrar e pode ser um cliente que a gente Daqui já a tá pouco atendendo. vocês recebem o lead lá. O lead que a Fran está atendendo. Agora a gente não atende mais o parceiro sem perguntar antes quem é o nome do cliente. Às vezes o parceiro até acha ruim, né? Quer saber o nome do meu cliente, mas a gente precisa saber, aí a gente já coloca no grupo lá esse perfil com esse nome, alguém está atendendo, ninguém está, daí a gente atende o parceiro, porque estava acontecendo legal, muito. legal. Eu fiquei pensando, cara, como é que eles se organizam nessa questão, como é que até onde que eles falam, né? Mas é importante. Tudo que é bem comunicado, combinado antes, não dá problema, né? É verdade, é verdade. A Isa, ela entende bastante do mercado imobiliário. Eu até acredito que ela entrou no mercado imobiliário só para aprender Pra e vir trabalhar trabalhar aqui. no E vir DWV. para o DWV, Tava é verdade. Eu tenho essa sentido, teoria, eu tenho uma teoria. Tava escrito nas É. estrelas. A gente vai conversar essa teoria de soltar ela aos poucos. Tu vai querer desde que abriu o DWV 2 anos? Não, mas participei do boa Boa parte do Que legal. processo ali inicial do DWV. O Dago, ele me consultava, pedia, Isa, o que tu acha? E na época eu estava na construtora e usava um outro aplicativo, né? Porque o DWV não existia ainda. E eu passava as minhas impressões. Olha, eu acho que isso funciona assim, a gente trabalha assado. Então foi uma troca bem legal. Aí passei ainda um Sim. período em vendas, né, na corretagem, até que eu falei, não, cara, eu acho que eu quero ser DWV. Que legal. Trabalhar com o DWV. É muito legal. Eu também, quando vejo uma construtora que eu tenho acesso e que eles não estão, eu falo, vocês não querem vender? Né? Porque assim, pra gente é maravilhoso. Sim. Mas pra construtora também, ela não precisa ficar visitando Claro. todas claro. as portas. Claro que se Claro. ela tiver relacionamento sempre ajuda, né? Claro. Mas ela já está lá, né? O produto Sim. dela, Tá a na tabela dela, vitrine, tá na né? vitrine. Se o cliente perguntar, ela tem o material, né? Verdade. Exatamente. E a gente recebe bastante direct. Hoje eu recebi até uma direct de um construtor falando assim, Isabela,
queria saber, porque assim, né, de vez em quando vocês falam, trazem pautas de assuntos de construtoras, detalhes. Como é que faz para eu aparecer ali? Eu falei, basta tu querer. Sério. Eu falei, se está dentro do DWV, você já está na nossa vitrine, o Instagram é uma extensão, né, do DWV hoje. Então, o espaço é de vocês. Quero conhecer dele, eu vou conhecer o empreendimento dele, trazer conteúdo relevante para vocês, porque também é uma forma de vocês conhecerem essa construtora. Então, é o jeito que a gente atua. Exatamente. Como comunicadores no mercado. Maravilha, esse é E o ponto. vocês estão em quantos lugares? Já tem Eu acho que a gente não conseguiria contar para É. você agora quantas cidades a gente está atuando. Mas né? são mais de 50. É. São mais de 50. A maioria é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná? Isso. Exatamente, a gente tá no sul aqui, né? Hoje. Não tiver no Hoje. Brasil todo, No né? sul Não do tiver no mundo. Brasil todo, né? Mas são bons estados, né? Sim. Tem muito mercado, então. Sim, sim. Paranazão ali mesmo, quando a gente entrou, foi um efeito dominó, assim. Todo mundo querendo. Claro, Teve é. uma adesão muito legal no Paraná. O Diogo, ele não tá aqui hoje porque ele tá Tá lá. lá. Exatamente. Então, gente, Olha, É. a gente está conversando, deixa eu ver, há 2 horas. Nossa. olha Então, só, é um sinal 2 que horas. o papo rendeu Rendeu. 2 Eu horas. pensei que tava em 1 hora mesmo. Né? Não, deu 2 horas de papo Foi já. legal. Nossa. Bom. A gente teve uma visita aqui, pessoal, super bacana. Nossa primeira participante do podcast, Fran Halber, Fran Halper. e especialista em trâmites legais no processo de venda de imóveis. E vai rolar ainda um post essa semana. O layout até tá pronto, já mandei para ti, né, Fran? Provavelmente entre amanhã, depois de amanhã a gente vai soltar. A gente vai falar sobre indicadores financeiros. Olha só. Eu precisava pegar alguém com, né, Olha. pra falar. Alguém Com dados. com dados, é. Eu falei, não, se for para falar disso, É. vou chamar a Fran, vou fazer um post especialmente sobre os indicadores. Vai ser massa. Eu Fran. agradeço demais, gente, assim, a Último- oportunidade. Claro. Pode falar, desculpa. Últimas palavras, fica à vontade, quero abrir para você esse espaço. Obrigada. Eu agradeço demais a oportunidade. Eu sou muito fã de vocês, então, assim, o convite, quando a Isa falou, vamos fazer, e talvez seja ao vivo, deu aquele friozinho, mas eu falei, vamos, porque, assim, não podia perder a oportunidade de estar aqui com vocês, Sim. sabe, de mostrar um pouco do meu trabalho, daquilo que eu acredito, da vontade que eu tenho de que os corretores se profissionalizem cada vez mais, atendam os seus clientes de forma a elevar a nossa profissão. E agradeço por vocês e pelo trabalho. Obrigada mesmo. Obrigada a Maravilha. você. Obrigado. Imagina. Encerramos, galera. É isso aí. João não vai galera. falar nada? João, diz tchau, pelo menos. Tchau, pessoal. Então, também agradeço vocês aí pelo papo. Eu sou mais quietinho aqui, mas também estava ouvindo aí, também absorvendo tudo que vocês estavam dizendo aí. E é isso. O João, ele fala quando coisas muito relevantes tem. Quando o João fala, Todo mundo escuta. É, exatamente. que aí vem. E essa semana tem mais Imóvel. Na quinta-feira tem o Gui, Volk. Essa é a semana imóvel, né? Essa é a semana Imóvel, porque olha, hoje a gente Teve o falou... post do Kia, né? A gente trouxe o Kia hoje com aquele leque de contrato, né? Então, realmente foi coincidência mesmo. Mas ele esteve aqui? Ele não teve aqui, a foto foi lá na Imóvel. Ah, tá. Eu vi Aí a foto. eu falei com o Laurício, Laurício, quem é esse cara? Peraí, eu não conhecia ele. Aí ele já me mandou uma foto dele com o leque e falei, esse cara vendeu 7 imóveis num dia. É um bom corretor, mas é um enólogo, entende de vinho, que é uma Ai, loucura. que maravilha! Sério? A Olha gente não aí. faz nada lá na Imóvel sem perguntar a opinião dele. Aí a gente brinca que ele já foi sócio de todos os bares do Brasil. Que legal. Não, ele é... Esse foi um que entrou na equipe, assim, só agregou, a gente brinca que ele subiu rápido, porque a gente fala que quem entra é estagiário, né? Eu falei que ele foi de estagiário a diretor muito rápido. Nossa! Nossa, é uma pessoa fantástica. E realmente foi de helicóptero, né, para atender o cliente, tudo assim. De onde que é o cliente que O ele... cliente é
Posso falar, será? É de Itajaí. Ah, tá, não. não, Falou, eu sei da pode- história do helicóptero também. E eu fiquei pensando, será que era longe? Mas foi justamente para ver a área, né? Exato. Tá, entendi. Que legal. Que legal. Maravilha, então. O vinho estava muito bom também, esqueci de agradecer. Pessoal, muito obrigado então a todos que nos ouviram, nos viram até aqui. E desse nasceram muitos podcasts. A gente pretende ficar cada vez melhor. Prometemos. Maravilha. E qualquer- Tchau. 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 E qualquer ideia de tempo.